Começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. Finalmente estamos recebendo aqui. Vocês podem me xingar, é a minha opinião. Para mim, o maior treinador brasileiro de futebol de todos os tempos. Para mim, que honra. Vanderlei Luxemburgo, o melhor dos melhores. Obrigado, meu irmão. Eu sempre falei isso pra você. Pra mim, você é o melhor de todos. Você fala sempre. Sempre Mas falei. não fala agora, fala há bastante tempo. Falou há bastante tempo. E vou te falar, Vanderlei. De cada 10 ex-jogadores que eu já trouxe aqui, que eu já conversei, e os caras dos top, 9 falam. Quando a gente pergunta, vem cá, qual que é o maior treinador que você teve? Dos caras que jogaram fora, Vanderlei. Os caras falam, ninguém melhor pra armar um time do que Vanderlei Luxemburgo. Alex então veio aqui, sabe, já perguntei pro Rivaldo, pra um monte, Vanderlei. Então, pra mim, você é o melhor. Os caras vão falar, pô, o Tele era demais, concordo. Mas o estilo de jogo, o que você fazia, pra mim é o Vanderlei Luxemburgo. Obrigado. É assim, é o reconhecimento da profissão, né? Porque você tem que saber que o teu meio, como é que te recebe. Porque se o teu meio não te recebe muito bem e não consegue entender que você é um bom profissional, você tem uma coisa equivocada. Então, quando o meio te reconhece como um profissional de excelência, isso é muito bom. E vou te falar outra coisa que também já falei há anos pra você. Eu acho que não a boleirada, mas eu acho que às vezes algumas pessoas do futebol, elas te ironizam. E eu sempre falei que eu acho injusto. O Vanderlei inventou o futebol. O Vanderlei não inventou o futebol, óbvio que não. Mas muitas coisas que se começaram a falar, você falava há 200 anos atrás. Precisa profissionalizar. Você começou com esse negócio, precisa ter fisiologista, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Depois todo mundo tira sarro. Mas, Vanderlei, é verdade, cara. Você estava anos na frente de todo mundo, cara. Sabe o que acontece, Benja? Você ser vanguarda, você sempre vai tomar muita pancada. Sempre. Vou fazer uma pergunta pra você. Você conhece algum brasileiro que ganhou o prêmio Nobel? Não. Por quê? Porque nós brasileiros não elogiamos os brasileiros. Nós simplesmente alguém que faz sucesso, sempre vem a porradaria. Porque o brasileiro é invejoso por natureza. Então eu não aceito o sucesso de alguém. Então é complicado. Isso é uma coisa muito complexa, né? Saúde aí. Pô, saúde também. Então, assim, o que acontece? Eu sempre fui estudioso, né? Procurei me preparar para a profissão. Então eu sempre trouxe novidade. Ô Benja, quando eu fui para a seleção brasileira, né? Eu lembro na entrevista, eu levei, eu acho que 14, botei na mesa comigo lá 14 profissionais. Hoje vai 2, o assistente e o técnico, né? O que eu queria mostrar naquela época? A necessidade de ótimos profissionais dentro de uma comissão técnica. A patota do luxo era a patota do luxo, não era uma comissão de excelência. Hoje é a comissão técnica de excelência. Então a patota do luxo, por quê? Porque eu tinha fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista e por aí vai, psicólogo, tudo dentro de uma comissão multidisciplinar, para poder fazer com que o atleta se tornasse um atleta melhor para a sua performance dentro do campo de jogo. Então, tudo sempre buscava novidade. Eu trouxe para o futebol um programa de tática de futebol, tática plus. Por quê? Porque eu entendia que chegou em todos os lugares, chegou a computador e a modernidade nesse sentido. No futebol não tinha nada. Eu procurei uma empresa no Rio de Janeiro e ele fez um programa de futebol para mim, que eu estava cansado de fazer uma palestra com jogo de botão, com chapinha, no sofá, não sei, e um giz. Eu queria que tivesse aquilo que fosse computadorizado, que fosse uma coisa que fosse diferente. Então eu fui trazendo muitas novidades e quando você é muito vanguarda, a gente dá muita pancada no sentido de um pouco de inveja. E o nosso meio, eu vou colocar você no nosso meio, existe uma competição muito, muito, muito grande, né, cara, de quem é uma pessoa pública e de quem é que faz a pessoa se tornar uma pessoa pública com notoriedade. Isso é a imprensa. A imprensa faz que você torne uma pessoa pública com notoriedade. Então existe uma competição muito grande, cara, de espaço que tem que ser ocupado.
E eu, como nunca tive problema disso aí, eu sempre questionei, discuti as coisas que tinham que ser discutidas e falei mesmo que tem no futebol. Se você pegar o que tem no futebol hoje aí, a grande maioria das coisas são todas que eu trouxe. Eu tenho um cara do São Paulo, eu esqueço o nome dele, que trabalhou comigo no Corinthians em 98, e ele trabalhava com negócio de cinegrafia, não sei o quê. Eu falei, cara, eu preciso de fazer com que eu tenha a capacidade de ver o adversário para o jogo seguinte. Eu quero que tenha um jeito de filmar o meu jogo, para eu poder analisar depois do jogo a minha atuação da minha equipe. Sabe como nós fazíamos, cara? Botávamos 2 câmeras fixas, tá certo? Uma pegava o meio campo, outra pegava o meio campo. Depois a gente fazia uma edição para eu entender. Hoje não, hoje é tudo moderno. Mas eu fiz isso em 98, cara. Não, mas ô Vanderlei, tem 2 tuas que são muito, muito absurdas, cara. Vanderlei, da onde você tirou a ideia, em 2001, de colocar o ponto eletrônico no Ricardinho? Aquilo foi coisa de gênio. E a outra que eu achei fantástico, eu não tenho 100%, mas 99,9% que foi você. Eu não me lembro qual jogo, se foi Corinthians Santos, que na hora que você meteu o time, você colocou 12. Foi Santos. Foi Corinthians Santos, não foi? Aí foi botar o time pra... Aí alguém contou, falou, pô, mas tem 12. Porque você fez pra confundir. Pra confundir. Mas primeiro conta do ponto eletrônico. Da onde você tirou? A ideia foi sua, Foi Vanderlei? minha, a ideia foi minha. Eu consultei a FIFA, mandei o pessoal do clube consultar a FIFA, porque não podia fazer uma coisa ilegal, porque podia perder pontos, né? Aí nós consultamos. Consultamos, não tinha nada que dizia a favor nem contra. Então pode. Mas responderam o quê? Não, diz que não tem, assim, não temos nenhum artigo que fala sobre o ponto. Nada, absolutamente nada. Porque nunca ninguém teve essa ideia. Nunca teve essa ideia. Aí eu falei, não, preciso... Mas de onde você tirou isso, Vanderlei? Porque o futebol americano, você tem um ponto para falar com o quarterback, aquele negócio lá, falar com o capitão, aquele negócio tem lá, tá certo? E no futebol, a única oportunidade que o técnico tem de realmente interagir com os jogadores são 3 a 4 minutos no intervalo de 15 minutos. Na beira do campo, porque aquelas mímicas que nós fazemos lá, elas são combinadas com o jogador e a nossa linguagem corporal. Tá alguém entrando aqui nas tuas costas, ó, pica. Então, essas são linguagens nossas, próprias do futebol, que nós criamos. Essa linguagem é nossa para você entender, o jogador entender. Porque dificilmente você consegue interagir com o jogador no campo. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu vou botar esse negócio, tem que escolher o Ricardinho, porque o Ricardinho é um jogador inteligente. Mas o elenco sabia? Não. Ninguém sabia? Não. Só você e o Ricardinho? Só eu e o Ricardinho. E aí você mandou fazer aqueles pontos artesanais? Pontos de silicone, Mas aquele que molda... que molda no ouvido. E aí você ficou... Fiquei uma semana lá, ninguém entendia. Treino? No treinamento eu estava machucado, né? E aí o Ricardinho reúne o pessoal, agora levanta a mão. E a imprensa tudo vendo, não sabia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo e eu vendo aquele negócio lá, cara. E o Ricardinho levou na boa? Ricardinho... Sim, você falava pra caramba durante o jogo ou não? Não, Ricardinho e Maurício, que estavam os dois. Maurício goleiro. Maurício goleiro? É, porque você arruma a defesa e o time, né? Isso eu não sabia. Que o Maurício goleiro estava com ponto também. Maurício goleiro, Mas você ficava falando o tempo inteiro? Falava, não? por exemplo, eu falava assim, Ricardinho, cara, corrige o lado esquerdo porque eles vão ter uma incidência muito grande pelo lado esquerdo. Então você manda corrigir lá, manda o cara, em vez de apoiar, ficar um pouquinho mais preso para acabar com aquela confusão do lado esquerdo. Ricardinho, manda alguém cair no lado direito, que o adversário tem um espaço no lado direito. Manda alguém cair ali, fulano cair ali. Tudo informação bem precisa. E aí eu levei pro Real Madrid. Levei no Real Madrid, colocando no Raul, né? Ah, também teve lá? Teve lá, colocando no Raul. E depois, o que tá no Paris Saint-Germain, o que foi do Barcelona, lá, Luiz Fernando, como é que é? Luiz Henrique. Ele levou para a seleção espanhola. A seleção espanhola tem hoje, usa o ponto eletrônico. Hoje usa? É usado, ponto eletrônico. Mas você não acha legal pra caramba essa ideia? Acho fantástico. Não adianta você ficar gritando lá que nem um louco. Sabe por quê? Você é um homem inteligente, você é um cara bom, você conhece e você quer coisas boas que vão trazer benefício. Só tem uns doidos aí que se acham supra-sumo. Porque ele vai deixar o jogador tudo tonto. Como se tivesse todos os jogadores com um ponto eletrônico. Não. Só o capitão. Só o capitão e mais um, cara. Então você tem que arrumar o quê? Quem é que tem discernimento tático? Por exemplo, o Rincon, poderia colocar que faleceu o Rincon. Você poderia colocar nele, que ele tem discernimento tático. Ricardinho, Alex, são jogadores específicos que você coloca o cara ali, que a hora que você fala, ele já vai entender de imediato o que você quer. Então isso aí os caras falam, mas porque os jogadores ficam tanto que ele vai ficar reclamando? Não, são informações precisas que você dá. E a única maneira que tem de você interagir. Por exemplo, tem um jogo São Paulo e Corinthians.
que nós ganhamos o primeiro jogo de 1-0, e aí chegou o Raí. Aí chegou pro jogo do segundo jogo. Você lembra disso? Você lembra, né? E aí que o Romeu só faltou tirar foto dele. Tirar foto com o Raí. E aí, rapaz, Romeu volante que veio do Goiás. Aí cheguei com 1 minuto de jogo. O que aconteceu? O Raí, eu achei, ele vai recuar o Fabiano, meu genro, né? Vai recuar o Fabiano e vai botar o Raí adiantado, que o Raí joga mais adiantado para poder. Aí quando começou o jogo, eu percebi que tinha feito uma mudança tática o Nelsinho. Ele recuou o Raí e adiantou o Fabiano também jogar adiantado. E o Raí começou a jogar, por isso que o Romeu não foi pegar ele. Eu, cacete, caralho, pega aí, porra! Que não sei, gritando igual um doido. Porra, mudaram. Eu falo aquilo, o Mauro Nava vem me entrevistar. O que tá acontecendo no Luxemburgo? Pô, percebi que eles estão... Aí o Galvão fala assim, o Luxemburgo conseguiu perceber isso com 1 minuto. Claro, eu sou técnico. Ele não é. Eu sou obrigado, porque ele trabalha o que ele vai fazer numa narração. Eu trabalho o meu time e o adversário. Então, se você mudar alguma coisa, de imediato eu vou perceber que você mudou. Então, aí com um ponto, você fala, rapaziada, mudaram. Eu achei essa ideia maravilhosa. Agora, de onde você tirou de perfilar o time na hora do hino com 12? Não, assim, foi na hora ou você já tinha pensado? Não, assim, cara, são regras. Você lembra? É que você não lembra, você não estava na transmissão. Quando alguém falou, tem um a mais, tem um a mais. Eu já tinha feito um Corinthians e Santos lá na Vila Belmiro, que nós ganhamos de 3, tá? Era o Cabalzinho que era o técnico. E aí eu escondi a escalação. Eu podia esconder 3 ou 4 assinaturas, você pode deixar de assinar, só assina lá em cima. É regra da FIFA. Eu sabia disso aí, então eu tinha o regulamento a meu favor. Então, a Vanderlei Nogueira, eu lembro que foi Vanderlei Nogueira. Eu saí do vestiário do visitante lá na Vila Belmiro, e os jogadores entrando, eu falei, não vira pra imprensa, que a gente não sabe quem vai jogar. Então, teve outras mais, né? Não vira porque não sei o quê. E aí passaram, e o Vanderlei Nogueira, então entrando fulano, ele vendo o número da camisa do cara, tá entrando fulano. E ele vendo, aí chegou lá em cima, os caras assinaram, eu entrei com o Gil, com Luizão e David. Botei 3 atacantes na Vila Belmiro e parti pra cima do Santos, lá na Vila, ganhamos o jogo lá, de 3-0. E tem outra também do Cruzeiro, com o Corinthians. Cruzeiro e Corinthians. Quando você estava no Cruzeiro. Que eu fiz a mesma coisa, que era o Zezé Perrella, que eu estava sendo julgado no tribunal aqui e estava conseguindo pegar uma liminar para mim. E o Luiz Henrique vindo, o Luiz Henrique, meu garoto, o Luiz Henrique, meu garoto, meu garoto, sensacional, um dos melhores. Meu garoto. E aí ele vindo do tribunal, ele falou, Luxa, Vandeco, ele chama Vandeco, cara, não conseguimos não. Falei, não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém não, que eu vou infernizar esse negócio aqui. Aí, como é que é? Deixa comigo. Aí eu fui e falei, vou pro banco. Eu já sabia que ele ia pro banco. E eu deixei 3 jogadores. Aí o Zezé Perrella começou a ficar no... Não, se ele entrar no banco, eu vou ganhar na justiça. Se ele for pro banco, eu vou ganhar na justiça. Criou um tumulto no jogo e eu botei todo mundo normal. Eu deixei 3 dias sem assinar. Ô, Vanderlei, coloquei. Você tá com 72 anos, tá super bem. O Vanderlei Luxemburgo parou de ser técnico ou não? Não. Assim, eu tenho minhas empresas, meus negócios particulares, na minha família tomam... empresas são na minha família, minha familiar, mas minhas filhas estão dentro do negócio, agora bem ativas, né, cada uma num espaço, e eu também me dedico um pouco mais a elas, né? Tem a parte política, que eu gosto muito, eu fui presidente diretório acadêmico da minha faculdade, então tem um processo político já comigo que vem enraizado há muito tempo, né? Eu nunca escondi isso, né? Eu nunca escondi que eu sou Flamengo. É bobagem, os caras, eu ganhei título contra o Flamengo, então tem umas coisas que você tem que se posicionar. Nós temos que se posicionar, não podemos ficar em cima do muro o tempo todinho. Pode não gostar, mas é direito teu que você tem, mas eu tenho que me posicionar. Então, assim, não teve nenhuma proposta, e eu também estou pensando muito, sabe o que acontece? Veja, eu não me sinto confortável para estar dentro do meio do futebol hoje, como técnico. Eu não me sinto confortável. Então, é isso que eu ia te perguntar. Quando você voltou pro Corinthians, ano passado ou retrasado? Não, retrasado. Retrasado. Eu ainda comentei com você, falei, Vanderlei, você tem um método de trabalho, a forma como você fala com as pessoas, com os jogadores, que eu não vejo 0 problema. Só que hoje é um mimimi, é um melindre, né? Os caras põem lá o microfone no banco e depois falam, pô, mas o Vanderlei é boca suja, né? Pô, você tá lá, você tá falando palavrão, uma linguagem tal. Eu percebo, outro dia o Carille estava aqui, e eu perguntei, Carille, mudou muito a forma de você falar com um jogador? Pô, o Carille contou uma história aqui que era absurda, né? Então hoje você não pode mais falar as coisas que você falava e tal. E aí eu te perguntei, quando você voltou pro Corinthians, Vanderlei,
Você teve que mudar o teu jeito? Não, E não mudar o jeito, traz problema. os caras te jantam hoje? Não, não jantam. O problema não são os jogadores. Jogador, o relacionamento é muito bom. Né? Problema Mas você, desculpa, você pode falar com os caras igual você falava antigamente? um pouco Você xingava, você... diferente. Você, obviamente, você tem que se adaptar. Por exemplo, na minha casa, minhas filhas foram tratadas de uma maneira, minhas netas de outra maneira. Então eu falava com as minhas filhas de uma forma, com as minhas netas de outra maneira. Elas já me enfrentam mais do que as minhas filhas me enfrentavam numa discussão, minhas netas. Então houve uma mudança, né, na juventude, né, no cidadão, né? E, então eu também tenho que me ajustar a isso aí. Mas a essência do futebol não pode ser mudada, cara. O futebol tem uma essência particular. Estão mudando? Mudaram completamente. O que mudou para pior e o que mudou melhor para você? A pior relação nossa, o técnico brasileiro. Você tinha alguma dúvida que o Tele Santana era quem mandava no São Paulo, que dava regra no São Paulo? Lógico que não. Do Zagallo? Lógico que Do não. Luxemburgo? Lógico que não. Tá? Hoje você tem dúvida. Rapaz, assim, eu quero falar, mas eu também não... O Abel manda no Palmeiras? Oi? O Abel? Não. Não manda? Não. Ele tem participação, mas não manda. Não manda. O que acontece é o seguinte, o Benja, falar bem prático. O que é o diretor executivo hoje? Não tenho nada contra, cada um, eles buscaram um espaço, que era uma associação, mas o que é o diretor executivo dentro do processo do futebol? Fala pra mim. Cara, eu acho que o cara é tipo um gerente. Cara... É um cara que vai resolver os problemas. Mas não resolve. Mas não resolve. Esse que é o problema, não resolve. Eles criaram uma associação forte, tá certo? Que eles ficaram entre a diretoria e a comissão técnica. Tiraram o espaço do treinador. Já tiraram o espaço do treinador. Né? Então você vê, todo respeito, meu amigo, as 2 vezes que fui mandado embora do Fluminense e do Flamengo, o Rodrigo Caetano não estava comigo. Ele era o diretor executivo. Quem te mandou embora foi os presidentes? Por dirigente. Ele não estava. Para defender o processo como um todo, que ele... Entendeu? Olha como é que muda. Então, quantos treinadores foram mudados com o Rodrigo Caetano no Flamengo e com o Alexandre Matos no Palmeiras? Muitos. Muitos. Então, olha só, muitos. Então tem alguma coisa que está equivocada nesse sentido aqui. Então hoje você tem um diretor executivo, que você falou bem, nada mais é do que o supervisor, o gerente antigo, que era o Luiz Menezes, meu garoto, Luiz Henrique de Menezes, o Isaías Tinoco, Paulo Jônio, está no Fluminense até hoje, eles eram supervisores ou gerentes, passaram para gerente e depois veio o diretor executivo. Eram eles. Se você pegar o diretor executivo hoje, desse negócio hoje aqui, o treinador era a figura mais importante, aí veio o diretor executivo. Aí vem... Hoje nós estamos a 5ª pessoa mais importante dentro do processo de futebol para tomar decisão. E isso é um negócio que você não aceita. Não é que eu não aceito, cara. O jogador hoje, cara, você vê, agora vamos falar aqui. Você viu, cara, o que o Gabigol fez com o Felipe Luiz? E o Felipe Luiz foi bem. Claro que isso tem que ser, cara. Tem que ser daquela forma mesmo. Por isso que eu acho que ele vai ser bom, cara. Não tem hora pra você teria falar. feito a mesma coisa? A mesma coisa, na hora. Vai se fuder, quem manda aqui sou eu, cara. Me respeita, acabou, cara. Essa é a conversa. Eu sou comandante, você é comandado, cara. Mas a imprensa... Mesmo que o cara é ídolo, mesmo que ídolo? O ídolo é o Zico, que sempre jogou e jogou à disposição da equipe, cara. O Gabigol não é ídolo do Flamengo? Ele é ídolo do Flamengo. Ele tem que se colocar à disposição da equipe. Se sacrificar em benefício. Tem jogador que você acha maior que o clube? Maior que o clube. O Gabigol você acha maior que o Flamengo? Não, não tô falando do Gabigol. O Gabigol foi específico. Aquilo foi um lance isolado. Tá certo? A imprensa tratou isso hoje, em função do momento, tá certo? Ah, não, foi uma discussão. Se fosse o Luxemburgo que falasse assim, me respeita, moleque, ia sair tudo quanto é manchete, me dando porrada. Concordo. Então, cara, é uma complexidade muito grande, é uma confusão muito grande. E os jogadores hoje, cara, estão assim, falando de diretor executivo, aí vou falar de treinadores estrangeiros aqui. Por que tem uma quantidade de treinadores estrangeiros no Brasil hoje? Porque eu acho que nós temos uma geração de treinadores brasileiros que não é tão boa igual nós tínhamos antigamente. Não, você só se torna bom se você... Você é aquele que eu conheci lá naquele negócio, lá naquela casinha, lá naquela casinha lá.
Olha quando você estava lá e olha como você está hoje aqui. Agora, se você não praticava, não seria o Benjamin de hoje. Mas o futebol é diferente, né? O futebol Não, do Brasil, ele é diferente. Você fala que... Já vem você, cara, vou dar porrada, porque você já vem com esse negócio assim de dizer que a profissão é que futebol é diferente. Não, a tua profissão, você cresce da tua profissão com a experiência que você vai adquirindo ao longo do tempo. Não tenha dúvida. Você é capacitado e você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Você é contra ter um treinador estrangeiro na seleção? Na seleção. Não. Oi? Você é contra ter um treinador gringo na seleção brasileira? Eu sou, hoje? não sou. Por quê? Sou, sabe por quê? Porque nós, presta atenção, se nós virarmos europeus e o Brasil passar a pertencer ao continente europeu, bota um europeu aqui. Mas o futebol brasileiro, teoricamente, pertence ao continente europeu. Nós temos uma seleção brasileira que tem... A maioria das pessoas, quando vê a seleção, metade da seleção não conhece, porque são garotos que com 18 anos já estavam fora. Se você botar, se o Savinho entrar aqui agora, ninguém sabe quem é. Se o Ian Couto entrar aqui, ninguém sabe quem é. Eu concordo com você. Mas... Desculpa, e se você tem 25 jogadores, que 24 atuam na Europa, não dá pra ter um treinador brasileiro. Cara, me desculpe, mas você não sabe porra nenhuma, vou te ensinar agora. Eu tô aprendendo com você, seu Vanderlei, cara, por isso que eu trouxe você. Então aprende agora que eu vou te falar aqui, pra você entender. Preste atenção, você tem a razão até a bola 6, na bola 7 você perdeu a razão. Na seleção de 2002, os jogadores jogavam onde? Vanderlei, os jogadores jogavam onde? Peraí, responde pra mim. Não, responde pra mim. Os jogadores jogavam... Deixa eu te responder. Não, mas deixa eu contextualizar. Você está pegando uma seleção que pós-70 é a maior que a gente teve. Mas peraí, cara. Você tinha Cafu, Roberto Carlos, tinha 4 melhores do mundo. Você quer deixar eu te responder para eu falar um conceito geral? Você quer falar de uma coisa que eu vou te falar no conceito. Não, mas você está pegando uma seleção que tem 4 jogadores melhores do mundo. Cara, dá pra você ter 2 ouvindo uma boca escutar um pouquinho mais, cara? Então deixa eu falar um negócio pra você aqui. Ele fica puto porque eu argumento. Não, você não argumenta, não. Você tem que deixar eu falar também. Então fala, depois eu falo. Agora, se eu vier nesse negócio pra não falar, ou não vem não. Você fala, mas depois eu vou falar. Tá, você pode falar depois. Preste minha atenção aqui. O pessoal pensa que ele tá brigando. Estão brigando, não é assim mesmo, tem que ser mesmo. Tem que ver eu e o Cafu aqui, foi bem pior. Então preste minha atenção aqui, que eu vou te falar. Cara, nós perdemos a nossa essência. Nós ganhamos a Copa do Mundo por quê? As Copas do Mundo por quê? Porque nós tínhamos a essência de jogadores brasileiros que jogaram no Brasil, tá certo? E que tinham 3, 4 jogadores diferentes que faziam a diferença. Nós tínhamos 3, 4 jogadores. Pega as seleções todas que tivemos lá atrás. Os jogadores jogam hoje aqui na Europa. Por que nós temos uma dificuldade muito grande? Porque nós perdemos a nossa essência na formação. O Neymar foi o único desse grupo aí de jogadores que foi ídolo no Brasil e ganhou títulos importantes no Brasil, depois foi embora. Ficou um período no Brasil jogando. Então o torcedor brasileiro reconhece o Neymar como um grande jogador. Os outros foram precocemente para fora do Brasil, se formaram lá. Tá certo? Mas o que ganha, o Brasil sempre ganhou, não é porque tem uma cultura de jogar futebol, porque joga no futebol europeu. O Brasil ganhou sempre Copa do Mundo porque fazia algo diferente daquilo que o mundo todo fazia de futebol, que é o futebol empírico. É aí que eu quero questionar. Então nós perdemos a nossa essência e não soubemos construir geração de novo que pudesse jogar. Então, vendemos agora o Endrick, vendemos o Estevão, vamos vender o Estevão, vendemos mais não sei quem. Eles fazem hoje um grande negócio. Olha o que eu vou falar. Diretor executivo, time, treinador estrangeiro, sociedade de diretor executivo de empresários brasileiros com o mercado internacional. Todo um negócio girando em torno do futebol e a essência do futebol brasileiro se esvaindo, acabando. É isso que eu quero falar com você. Eu concordo com você. Se ficar do jeito que está, tem que botar um treinador europeu. Para poder falar por que o treinador europeu sabe fazer aquilo ali. Nós falamos o seguinte, vai em cima do Benja e dá 2 dribles nesse filho da puta, que ele vai te dar uma porrada e ele vai ser expulso. Tudo bem. Essa é a nossa essência. Então, se você tiver, pega o Abel, que é o melhor treinador que teve aqui, desse tempo todo que tá aqui, e bota para ser o técnico da seleção brasileira, então, cara. Essa era nós a nossa falando, essência. Mas é o que eu tô falando. Nós vamos resgatar isso ou vamos ficar futebol só de negócio? Não tem como resgatar mais. O futebol... Então virou só um negócio. O futebol virou um grande business. Então dá certo. Enquanto a moeda dos caras vale 6 vezes a nossa, entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, quando você fala de essência, a nossa essência... Então, eu vou te falar. O Brasil, quando foi campeão mundial, em todas as seleções, tinha jogadores gênios. Sim. Não era só o Brasil, não. Não, mas estou falando do Brasil.
Não, as outras seleções também. Quando a gente fala de 2002, pelo amor de Deus, Rivaldo o melhor do mundo, Ronaldo Fenômeno o melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho o melhor do mundo, e no banco o Kaká, que 5 anos depois foi ser o melhor do mundo. Lateral direito, lateral esquerdo, era Cafu e Roberto Carlos. Em 94, tinha um cara chamado Romário. Acabou. Aí o que aconteceu? Aí eu concordo com você. Nós vamos lá para a essência, para a formação, Vanderlei. Hoje os moleques querem ir embora. Os moleques são vendidos com 17 e só vai com 18. Eles são, entre aspas, criados. Mas, cara, Eles viraram jogadores europeus. Cara, eu sou um homem... Só um minuto. E aí na formação, antigamente você pegava o Alex lá, na base. Alex, vai pra cima, dribla, faz isso. Hoje em dia o cara não pode. O cara tem que ser quadrado, tem que ajudar na marcação, tem que tocar a bola rápido. E tá certo isso? Totalmente errado. Então, mas aí você... Preste atenção, o que eu tô discutindo, cara, é uma proteção... Nisso eu concordo. É uma proteção de divisas. Qual é a maior matéria-prima de futebol do mundo? A nossa. Também já tô na dúvida disso. Não tem a dúvida, não é a nossa. Eu tô. Mas, cara, continuamos com o exportador. Você é muito radical. A contratação mais cara outro dia aí era um norueguês, o Haaland, velho. Por causa que... A gente não ganha o melhor do mundo. O último melhor do mundo que a gente ganhou foi em 2007. São 17 anos que não tem um brasileiro melhor do mundo. Cara, eu tô tentando explicar, mas você não deixa, você não quer ver. Mas não é, a gente tem essa mania de achar que só a gente joga bola, só a gente sabe torcer, cara, só... Não é, não, acabou. Muito pelo contrário, não tem nada a ver isso aí, cara. Eu sou bem aberto a tudo isso aí, eu não tenho problema nisso aí. A única coisa que nós temos, a melhor matéria-prima, que ela terminou com a nossa essência. Essa nós não temos mais. Nós não temos mais. O que eu estou discutindo é o seguinte, quando você pega hoje um moleque de 16, 17 anos, os empresários estão doidos para vender o jogador. Estão doidos para vender o jogador. E o clube também. Então, um grande negócio está aqui. O que eu defendo? O que eu defendo? Com a estrutura que tem hoje, do Palmeiras, do Corinthians, como o clube hoje, do Flamengo, as estruturas, o Atlético Mineiro, que está lá defendendo. O que eu entendo isso aí? Você não precisa vender o jogador com 17, 18 anos. Você deixa o jogador aqui, protegendo a nossa matéria-prima, o nosso futebol, o nosso negócio. Tá? Você deixa o jogador aqui, ele vai embora, vai jogar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos aqui. De 18 anos até 4 anos, são 22 anos. E hoje em dia você bota o jogador com 18 anos para jogar. São 4 anos jogando aqui no Brasil, se identificando, e na nossa essência jogar futebol. Você sugere fazer uma lei? Eu sei lá, cara, eu vou chegar lá. Se identificando o quê? Com o seu torcedor. Você se identificando com a torcida, não só o corintiano, que é um jogador, que nem o Estevão, tá? É um jogador que você gosta sendo corintiano. O menino joga muito. Então, porque você está identificando, está jogando aqui. É isso que eu quero. Então, você identificar isso, quando vem a seleção brasileira, você abraça a seleção brasileira. Hoje, cara, quando é que você vai ver um jogo da seleção brasileira como você via antigamente? Que era o país todo. Não tem mais. Por quê? Porque nós não temos mais atrativo, cara. E não tem identificação. Não tem identificação. Também. Então, o que nós temos que fazer? O João Paulo é fantástico, João Paulo do Palmeiras. Eu falei para ele, João, vai lá no CT do Palmeiras, num campo de barro, para essa molecada de 10, 11 anos treinar no campo de barro. Sabe o que ele fez? Fez lá no Palmeiras. Passou a ser uma referência. Porque ele é inteligente. Porque o jogador vem disso aí, cara. Ele é o melhor cara de base do Brasil hoje. Ele conhece o mercado, cara. Ele conhece o mercado. Então, se você entender como um grande negócio que está aí, tá bom. Tudo negócio. Agora, se você entender que o Brasil é uma potência de futebol e que essa é uma matéria-prima que tem que ser protegida como um negócio nosso, tá certo? Como tem o ouro, como tem o petróleo, como tem as matérias. Cara, nós temos que fazer o seguinte, fazer com que os clubes, na formação de base, formem o jogador dentro da nossa essência e que depois eles vão embora para ganhar dinheiro. Porque antigamente também o Zico foi embora, o Roberto Dinamite foi embora, todo mundo foi embora. Mas eles iam embora com 28, 29, 30 anos, sendo o ídolo dos seus clubes aqui. Agora vão com 17 anos sem ainda dizer se vai ser ou não vai ser. Vai acontecer ou não vai. Vou falar uma coisa pra você aqui. Aí o clube não quer perder essa oportunidade. Vou falar uma coisa pra você aqui. Todo mundo brigou, né? Todo mundo brigou agora. Todo mundo. Inclusive você, nós, todo mundo. Eu também. O Vini deveria ganhar Pra mim foi melhor. Deveria, não deveria? Pra mim, sim. Eu também acho que deveria. Pra mim, sim. Deveria, tá certo? Aí eu falo assim, Mili Careca e mais um outro lá no time de São Paulo. Ele jogaria? Pergunta. Edmundo Ivaí Edilson.
Djalminha, Alex, Rivaldo e Luizão. Agora, ele hoje podia ser eleito o melhor jogador do mundo. Jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Eu não estou tirando... Por que você acha que ele não foi Eu não estou tirando a eleito? qualidade... É o racismo? Não, não tem nada a ver com racismo, cara. O racismo no futebol é tratado de uma coisa totalmente diferente. Mas você não acha que cara. o Vini é perseguido demais na Europa? Não, eu não acho. Eu acho que ele provoca muito essa perseguição, cara. Como? Fazendo o quê? Fazendo coisas que não cabem. Tipo cara. o quê? Tipo, por exemplo, tem uma imagem que patenteia muito isso aí. O Borussia Dortmund, alguém, cara, o adversário devolve a bola para ele com educação. Ele pega a bola e joga no chão. O adversário pega a bola e devolve para ele de novo, ele joga no chão assim e sai ironizando o cara. Aí tem o Modric, contra o mesmo clube, o cara adversário pega a bola e dá na mão dele, ele pega e vai bater o arremesso lateral. Então ele provoca a situação, por exemplo, cara, tu tá ali, aquilo ali não é um teatro, uma igreja, eu sempre falo isso, não é igreja. Ali é campo de futebol e a porrada come. Aí os caras chegam uma porrada do Vini Júnior, ele levanta e agride o cara, sai de porrada com ele, como se ele não pudesse tomar uma porrada. Imagina o Pelé, quantas porradas tomou, o Zico, quantas porradas tomou, quantos jogadores tomaram porrada. Ele se irrita com a porrada como se fosse uma perseguição por ele ser preto. O Pelé foi perseguido quanto tempo tomando porrada? O time de Portugal com Colômbia, com aqueles caras lá, caçaram o Pelé em 66, o tempo todo dentro do jogo, tiraram o Pelé do jogo, cara. E não tinha nada de racismo, cara. Então o racismo foi criado, cara. Eu vou brigar contigo agora aqui, eu sou brancão e tu preto, tá certo? Eu vou brigar contigo aqui. A briga ela é emocional, psicológica. Eu tô brigando contigo, é uma luta de boxe. É uma luta de boxe, tá certo? Eu vou falar, tua mãe, tua irmã tá na zona. Cara, eu tenho que te destabilizar emocionalmente para eu tirar algum tipo de vantagem. Não é racismo, uma competição, cara. E o Vinícius Júnior também pode estar querendo desestabilizar Não, o cara mas- emocionalmente, jogar Não, bola. mas não é isso, cara. Não é isso que ele acho que você, às vezes você não quer. Não sei se você é cabeçudo ou não quer entender, cara. Não é. Mas espera só, eu tô falando o seguinte: ele tá trazendo isso aí como se os caras fizessem isso por racismo. Não tem um Os racismo. caras penduraram um boneco dele numa ponte, a torcida do Atlético de Madrid, enforcado. Rapaz, o Roberto Carlos comeu banana. Eu vi, eu lembro quando jogaram isso com o Daniel também. Alves. Cara, é desestabilizar o cara, rapaz. É que nós temos hoje Dentro de campo vale negócio de tudo. homofobia, negócio de racismo. Hoje é uma realidade no mundo que qualquer coisa, se eu tiver numa empresa aqui, se eu for agora ali pegar, tiver uma mulher aqui, eu pegar no braço dela, peraí, o que tá acontecendo que não sei o quê? Então isso criou-se no mundo hoje. Dentro de campo vale tudo. Dentro de campo? Cara, o Zidane perdeu uma Copa do Mundo, cara. Eu falei na França, cara. O Materazzi estava certo de desestabilizar Claro, ele. foi o maior jogador. Então vale tudo, você pode falar o que você quiser. Você pode, depois acabou, cara. Acabou, cara. Quando você jogava, você desestabilizava as pessoas, os Porra! jogadores? O que você falava? Tua mãe tá na zona, tua mãe é uma vagabunda, cara. E aí? E os caras te O metiam cara fala porrada? assim, não, é tua que tá, pô. E aí? E como técnico, você também Não, desestabilizava? como técnico não, porque se eu estiver lá dentro, aqui fora eu não tenho direito de fazer isso, não. Mas dentro do jogo, sim. Hoje tem a leitura labial, então eu nem... Pra você, nem o faz mais Dorival isso. Júnior é o nome ideal hoje para ser treinador da seleção? Não, ele tem capacidade, né? É o que tá lá. E eu tô torcendo para que dê tudo certo, né? Mas é o nome ideal hoje? Você conhece futebol, não sei se ele seria o cara ideal, mas é o cara Quem que seria o conhece cara futebol. ideal para você hoje? Já tem muitas coisas que você tem e não tem, né? Que é muito complicado isso aí. Não, fala um nome. Mas eu não quero ficar falando, cara, porque tudo que eu falo pesa muito, né? Então é muito complicado. Mas Não, mas é muito é a tua complicado. opinião. Fala assim, eu queria o Zezinho, eu queria o Renato. Por queria exemplo, se aí, você fala. falar, tem alguém no Brasil hoje, tá certo? Melhor do que o Renato para ser técnico da seleção brasileira. Do que o Renato Gaúcho? É. Pelas conquistas deles, por tudo que ele vem fazendo no futebol no longo do tempo. Brasileiro. Brasileiro. Eu gosto do Renato. Cara, eu sou então, fã do Renato. Você acha que para você o Renato Gaúcho seria o treinador ideal hoje? Cara, pô, ele conhece futebol, aquele jeitão dele de coisa. Não, ele é boleirão, cara. Chega duro dos caras. Precisa Chega- ser boleirão? Boleirão, mas tem que ser respeitado. Tem hora que você vai brincar com os caras, tirar onda com os caras, ele vai lá e vai bater na bola. Eu também via, quando eu era mais novo, batia na bola, bate com a esquerda, bate com a direita, que não sei o quê, que não sei o quê, e sacaneava os caras. Mas na hora da pancada, você pode ver que ele não afrouxa. Uma coisa que eu vejo no Renato, que a boleirada gosta, ele abraça os caras, né? Claro. Ele não deixa... Não, eu não vou falar nome, né? Não vou falar nome assim. Perdeu o jogo, o juiz roubou, ou o time não jogou a grande partida. Eu nunca perco o jogo, treinador. Mas os caras falavam que você falava assim, Tem eu agora- ganhei, Tem aqui. eu ganhei, vocês perderam, nós empatamos. Você Quem? falava isso? Eu não. Não, ao contrário. 30% da vitória pertence à comissão técnica, 70% aos jogadores.
Muito pelo contrário. Por que o Tite foi tão mal na seleção? Porque é diferente, cara. É de seleção diferente. Depois de 2018, para a Copa de 22, você levaria o Tite também? Depois de ter perdido 2018? Ou tinha outro cara Eu melhor pra defendi ele? isso. Hã? Eu defendi isso. Que ele tinha que ir? Eu achei que ele já tinha o elenco na mão e que ele poderia fazer um grande trabalho. Entendeu? Você acha que aquelas críticas a ele, quando perdeu a Copa, nos pênaltis, que ele saiu andando e não abraçou o time, essas críticas foram justas? Foram. O Tite errou? Ele não deveria ter saído do campo. Ele teria que ficar primeiro. Numa guerra, o primeiro cara que vai morrer é o comandante, cara. O cara tá à frente. Entendeu? Então, você tem que ser a liderança do teu jogador, jogadores. Se eu passo todo um período, tá? Entrando na frente de você e tomando pancada e te chamando a responsabilidade, aí no dia que acontece alguma coisa desagradável, eu te abandonei? Eu não fiquei contigo? Numa reação? Então não foi legal aquilo lá. Ô, Vanderlei, e o treinador? Você já teve muitas brigas com jogadores e tal, mas quando o cara era bom pra caramba, relevava? Você mantinha uma relação com o jogador normal no dia a dia? Ou era uma coisa fria? Normal. Quando o cara era bom? Quando o cara era ruim, Não, não? ruim ou bom, era o elenco, cara. O time é nós, cara. Veja, no esporte coletivo, o nós é fundamental. O eu é egoísta, cara. Eu não tenho que ter preferência. Sabe? Preferência eu vou ter dentro do elenco para eu ter na vida, né? Eu levo você na minha casa e eu não levo uma outra pessoa que eu tenha uma amizade. Mas eu levo você por confiança na minha casa. Dentro do futebol também. Alguém gosta mais de alguém. É dessa forma que funciona. Mas você pegou uma época Agora, que só tinha jogador bom. Sim, cara. Agora sim, cara. Você não tem que mudar o comportamento pro cara jogar bola, ser craque ou não ser craque, cara. Não tem nada a ver. O tratamento é igual com todo mundo, cara. Mas você pegou uma época que em todos os times que você trabalhou, você só pegou jogador bom, Uhum, né? Só pegou e caras difíceis. uhum. Ô, Vanderlei, como que é controlar a vaidade? Você também é um cara vaidoso. Isso é você que tá falando. Não, você é vaidoso. Eu sou vaidoso. Todo mundo tem seu grau de vaidade. Alguns têm uma vaidade que é exacerbada, outros têm uma vaidade normal. Isso é normal. Vaidade não é pejorativo. Não é pejorativo. Você não é vaidoso? Eu não, cara. Tá, lógico que você é vaidoso. Todo mundo tem a sua dose de vaidade. Isso não é uma crítica. Mas eu não sou, cara. Você quer que eu me rotular de uma coisa que eu não sou, cara? Então você não é. Então, eu não sou, não. Não sou totalmente provido de qualquer coisa, cara. Como que era controlar tanta vaidade? Qual time tinha mais vaidade que você treinou? Aquele Corinthians, o Palmeiras, que você pegou uma máquina, o Cruzeiro de 2003. Todos iguais. Todos iguais. Tratamento igual. Aonde o Deixa eu jogador falar dá uma mais coisa pra problema? você, cara. O jogador chegou bêbado de manhã. Eu falo, sai daqui, seu filho da puta. Vai ficar lá dentro do banheiro, lá, vai pro departamento médico. Não entra no campo aqui hoje, não. Que a imprensa não pode ver você dessa forma. E botava o cara pra lá. O cara chegava bêbado na cara dura? Na cara dura? E tu acha que o quê? Ou zoinho vermelho e bafo de pinga? Quando você chegava pra mim assim no treinamento, é uma coisa de malandragem, né? Aí eu falei, esse cara, bicho, a mim tá meio estranho hoje, cara, tá com o olho muito vermelho. Aí eu ia chegar, ia encostar perto de você. Fala aí, beija, tudo bem? A hora que você falar, fala, meu Deus do céu, vai lá pra dentro. E você não ficava puto? Claro que não, rapaz. Você lida com jovens. Ele não pode faltar com respeito. Agora, eu vou ser muito idiota se o jogador chegar fora de condições de ter treinamento, de treinar, eu botar ele pra dentro do campo, cara. Não vou acrescentar nada pra ele. Aí eu vou botar ele pra lá e depois a gente vai ter uma conversa. Mas você falava pra ele, ó, você vai jogar quarta, mas você vai resolver. Você não resolver. Era isso? Ô, rapaz, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada no vestiário, lá no Morumbi, cara. Aí os seguranças vão dizer, apartar é o caralho, deixa eles saírem na porrada. No intervalo? No final do jogo. O Antônio Carlos e o Edmundo? É Antônio Carlos e Edmundo, uma porrada de mão mesmo. Pá! Aí o segurança, deixa eles brigarem. Não quer brigar? Deixa eles brigarem. E pá. E ninguém podia separar? Não pode, eu falei que ninguém podia separar. E vocês, todo mundo olhando o pau cantar? Todo mundo de porrada comendo, cara. E parou como? Aí, aí eles cansaram. Aí pararam. Acabou. Aí eu dei uma azar, filha da mãe, que o quarto árbitro estava dentro do vestiário. Eu falei, ih, essa desgraça agora vai falar pra todo mundo que o Edmundo e o Antônio Carlos brigaram aqui dentro do E vestiário. você fez o quê quando acabou? Quando acabou o jogo... Não, você chama no dia seguinte ou não? Não, Você chama... na hora lá eu já tomei a decisão. Na hora lá, eu reuni sabia que a imprensa vinha, naquela época não tinha negócio de coletiva, não, né?
O cara botava o microfone na tua boca. Ô, Luxemburgo, tô sabendo que o Luxemburgo, cara, Vanderlei Nogueira, o meu Cera, aquele cara. Oswaldo Pascoal. Oswaldo Pascoal. Tum, tum, tum. Aí eu falei, cara, eu vou ter que me virar nesse negócio aqui hoje, isso aí não pode deixar isso crescer, não. Aí fui pra lá. Botei 2 bancos lá no Morumbi, não tinha nada, lá no vestiário, né? As coletivas, aqueles caras com microfone. Botei 2 bancos, falei, aqueles não pode passar pra cá, não. Falei, segurar, não deixa eles passar pra cá, não. Aí quando o Tata Muniz falou, Luxemburgo, tô sabendo que... Quando o Tata Muniz foi primeiro. Otávio Muniz, você lembra do Otávio Muniz? Lógico. Tô sabendo que essa porrada... Falei, porrada comeu no vestiário mesmo, cara. Aí agora deixa eu falar. Aí aquele meu jeito ignorante. Agora só deixa eu falar. Rapaz, porrada comeu, eu deixei brigar. Só que tem o seguinte, torcedor palmeirense, no próximo jogo eles estão escalados. Se eles não jogarem, é com vocês. Resolveu o problema, cara. Como que era no dia seguinte no treino os dois? Literalmente, Os rapaz... caras não se olham na cara? Cara, não precisa. Cara, eu não tenho que gostar com você pra casar, meu amigo. Eu quero ganhar o jogo. Se vocês brigarem pra ganhar o jogo ou discutirem, mas depois tudo bem. Vamos ganhar o jogo seguinte. Tu acha que os times de futebol não saem essas confusões? Então, mas hoje em dia, se você fizesse isso, você não ia se ferrar? Hoje? Oi? Hoje, se é hoje, você deixa um negócio desse, você não se ferra? De quê? As coisas não mudaram? Você tá no vestiário, o Zezinho enche o Luizinho de pancada, você fala, ninguém se mete. Você não ia se ferrar? Mas eles hoje nem querem brigar, cara. Nem querem, né? Eles não querem brigar. O Vanderlei, quem jogou mais? O Edmundo ou Marcelinho Carioca? Caraca. Se você tivesse que escolher o 7 do seu time, Edmundo ou Marcelinho? Marcelinho Carioca. Marcelinho foi gênio, foi craque. Marcelinho jogou muita bola, cara. Muita bola mesmo. Esquece a divergência. Como jogador. Vanderlei, mas qual que é a real do seu problema com o Marcelinho? Eu não tenho problema com o Marcelinho. O problema é profissional, cara. O teu direito termina quando começa os meus. Tem que me respeitar. Ponto, acabou, cara. Ele não te respeitava? Ele não queria passar por cima, que ele achava que tinha pele corintiana, ele podia passar por cima de tudo, cara. E não pode passar por cima de tudo. Tem que respeitar quem... Esse é o problema hoje. Hoje existe uma proteção. Hoje tem os empresários dos jogadores, que ele discute com o treinador, que o jogador liga pro... Foi o que o Carille falou. Liga pro empresário, o empresário... E ligou pro presidente. Aí o presidente liga, pô, tá tratando mal meu jogador, vou tirar meu jogador aí, vou vender. E os dirigentes estão emprestados com os empresários, porque eles estão devendo emprestar 10, 20, 30 milhões de tudo com o rabo preso. Então fica tudo com o rabo preso. Então você hoje, o treinador, fica exposto, meu camarada. É complicado. Não é culpa do treinador, é culpa do processo. Mas com quem você tinha mais problema? Com o Marcelinho ou com o Edmundo? Os dois eu tive. Mas tocamos. Os dois eu afastei de time, voltei. Você não afasta, você dá bota pra fora e dá uma janelinha pra eles, entendeu? Mas, ô Vanderlei, por que você mandou o Marcelinho embora aquela vez lá na Bahia? Oi? Por que você mandou o Marcelinho embora lá do... Era Maria Quitéria, né? Do torneio. Você falou, pode ir embora, você não joga mais aí. Porque ele teve uma atitude que não foi legal. Não foi legal. Não foi uma atitude que pudesse ser na véspera de um jogo. Mas já foi resolvido na época. Eu resolvi bem resolvido. Não tem que resolvi, cara. Tem que tirar o jogador, eu tirei. Acabou. Hoje, se você... Mas não foi só aquela vez, não. Tem uma vez no vestiário lá no hotel, que o Marcelinho fez uma bobagem lá. Eu mandei ele embora pra casa e fui jogar contra o São Paulo e ganhamos o jogo. Tirei no hotel. Mas que bobagem ele fez? Coisa de... Não vou ficar falando mérito pessoal, né, cara? Mas não foi legal pra grupo. Tem que mandar grupo. Mas ele jogava pra cacete, cara. Não jogava muito, não. Jogava muito. Foi um dos jogadores melhores que eu trabalhei. Qual é o melhor jogador que você treinou? Melhor? Por exemplo, o Tele falava que o jogador mais inteligente que ele tinha treinado na vida, o melhor, tinha sido o Miller. O Miller foi o fora de série. Outro dia eu falei pros meus filhos, você concorda ou não? Eu falei, gente, o Mbappé não cabe na mesma frase do Miller. O Miller jogou 1 bilhão de vezes mais que o Mbappé. Mas quando o Renato fala o negócio do Ronaldo Gaúcho comparando com o Renato, quem não viu o Renato jogar... O Renato jogou pra caceta. Então, mas eu acho um absurdo ele falar isso, cara. Mas quem é mais antigo, vendo o Renato jogar... O Renato jogou muito? Mas jogou demais, cara. O Renato jogou, cara. Então ele fala isso, porque ele é bom pra caramba, cara. Então ele fala isso assim, normal, porque ele jogou, ele ganhou uma Libertadores pro Grêmio, cara, Mundial, cara. Mundial, entendeu? Cara, então ele é um absurdo, cara. Entendeu? Mas é o Renato da forma como ele era. Irreverente, indolente, fazendo merda pra caramba. Entendeu? E aí, cara? Mas jogava demais, cara. Então tem coisas assim, cara, que o futebol, a comparação, né, é muito... Mbappé é bom jogador. Mas o Miller não é 1 milhão de vezes melhor? 1 milhão de vezes melhor, cara. Mas e aí? Também acho.
Então, é isso, é quando eu falei do Luizão, um ataque você, de Rivaldo, Alex, Luizão e Milha. E aí? Rivaldo? Rivaldo, Alex, Luizão e Milha. E aí? Falou. Luizão foi campeão do mundo. E aí? Daqui, desse time aqui, ó. Alex não disputou a Copa do Mundo e o Djalminha disputou a Copa do Mundo. E jogavam muita bola, cara. Não, o Djalminha é brincadeira. Então, o que eu tô falando, Benja... Ô, Vanderlei, se você... Vamos fazer uma brincadeira. Se você montasse... Brincadeira, eu vim aqui pra brincar, não. Vim pra falar coisa séria, cara. Ô, Vanderlei, faz uma seleção. Vamos fazer uma Não, seleção. não vem com essa conversa. Os fiada. melhores Não, que vou você fazer treinou. seleção, não. Quem é o goleiro? Não Diga. vou fazer, pô, de seleção. Por quê? Porque eu vou cometer injustiça, cara. Por que injustiça? É gosto. Não é porque você escolheu um que o outro é ruim. Não é isso. Ou você que é raiz vai dar uma nutelada dessa? Quem é o goleiro? Dida? Nutelada? Que eu sou Nutella, cara? Quem é o goleiro? Olha pra Dida? mim. Dida. É, que Dida. Dida? Hum? Lateral direito, Cafu? Melhor goleiro, Marcos, cara. Marcos. Marcão. Marcos é o goleiro seguinte, o Dida é excelente, cara. Ali a comparação fica de detalhe, né? O Marcos é o goleiro daquela bola que precisa. Aquela bola que precisa. Na Copa do Mundo que o Felipão estava como treinador contra a Alemanha, a defesa que o Marcos fez foi a bola que decidiu a É competição. o goleiro que faz o impossível. Agora tá 4-0 e pode ter certeza que ele vai fazer uma bobagem. Ah, é marcado. Cara, você lembra aquele jogo na Bahia lá? Sensacional isso. Você viu aquele- Foi do Vitória. Ah, que Ele Vitória. falou aqui que foi a maior cagada que ele Então, fez. cara, mas ele já fez cada uma. Quando eu peguei ele, eu falei assim, quando eu voltei, você vai virar atleta de novo, hein? Ele, como é que é, professor? Eu falei, você tá uma bosta, cara, tá gordo pra caramba, cara, tomando gol, quebrando o braço, quebrando perna, tudo porque você tá mal preparado, cara. Vou botar você 2 meses só treinando, né, cara? E treinei. Aí botei ele pra jogar contra o Guarani. Tomou 3 frangos. Pô, e era o Diego Cavalieri, o goleiro pegando pra caramba. Eu falei, meu Deus, que bobagem que eu fiz aqui. Aí eu vou pra imprensa, Benja. Falei, agora tem que segurar a onda, né, cara? Aí os caras vieram, Luxemburgo tirou o Diego Cavalieri, tava agarrando pra caramba, e tu botou o Marcos. Eu falei, sim, botei o Marcos. E o próximo jogo quem vai agarrar é o Marcos. Eu não vou agarrar, não. Ele tomou o gol, ele que vai corrigir o jogo seguinte. Aí ele jogou, renovou o contrato mais 5 anos com o Palmeiras. Ele faz, pô, professor, você me deu mais 5 anos de contrato. Ele é fantástico. Ele é Aí eu vou falar, fantástico. Cafu e Roberto Carlos. Marcos, Cafu e a dupla de zaga. Antônio Carlos e Gamarra. Uau! Marcos, Cafu, Antônio Carlos, Gamarra, Roberto Carlos. Mano do céu, velho. Porque você vai ter, olha só, por que eu falo isso aí? O Antônio Carlos jogou muito. Não, já vai demais, cara. Você vai ser assim, Cafu, Antônio Carlos, ali. Goleiro e uma defesa de jogar bola, que o pessoal fala que tem que jogar bola hoje, e de porrada. É, meu camarada. Porque o Gamarra tinha aquela carinha de dizer que ele não fazia falta, mas ele fungava no cangote dos caras. O cara tinha medo do Gamarra, do Paraguai lá. O Paraguai era terrível, cara. Fungava mesmo, jogava pra caramba. Antônio Carlos era mau. Além de jogar pra caramba, era mal, cara. Era mal. Gostava dele. Mordia tornozelo de jogador o tempo todinho, cara. Tem que morder tornuza. E você adorava isso, né? Pô, o zagueiro que é bom não alisa jogador, não. Tem que morder tornuza mesmo, cara. O cara tem que sentir ali o cangote fungar aqui, ó. No cangote, aquele bafo, né? Que vai, tornuza, cara, né? Roberto Carlos é espetacular. Roberto Carlos, fantástico. Roberto Carlos, pra mim, é fantástico. Espetacular. Meio campo. Meio campo é difícil, cara. Meio campo Você é coloca difícil. César Sampaio, Rincon. Não, César Sampaio não. César Sampaio, claro que jogou pra caramba, mas não César Sampaio. Rincon. Rincon, sim, como volante. Pra mim, o Rincon foi o melhor volante que eu tive na minha vida. Volante. Você se dava bem com o Fred? Bom demais, cara. Meu amigo, ele. Coitado, faleceu, um precoce, muito novo, né, cara? Não dá pra acreditar Não que dá o pra Rincon acreditar nisso morreu. aí, cara. Falava com ele direto. É meu amigo, ele é meu amigo pessoal. Dá pra cara. entender isso. Meu amigo pessoal. Ele foi ser meu assistente, cara. No Atlético. Então, a gente boa e conhecia futebol e jogava como poucos, né? César Sampaio, eu vou te falar assim, César Sampaio, né? Dos que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei, Mazinho. Ah, o Mazinho. A gente sempre esquece o Mazinho, né? Eu jogava muito. Porque eu acho que o Mazinho foi embora. Foi embora, esse cara foi embora. Ele mora na Espanha há muitos Foi embora na anos, Espanha, né? tá morto A gente lá. esquece do Mazinho, ele não dá entrevista, ele não aparece. O Mazinho jogou muita bola. Mas jogava muito, né, cara? Rincon, Mazinho. Agora eu quero ver, Vanderlei. Agora que é fogo, E agora? né? Agora que é fogo. Agora que é difícil, cara. Teu 10 é quem? Djalma, Rivaldo, Cara, assim, eu não quero cometer injustiça, né, cara? Capetinha, que jogou pra caramba. Capetinha. Assim, olha, eu vou falar assim, junta esses aqui, escolhe que você dá a camisa, bota e resolve o problema lá. Tá certo? Olha só. Alex, Djalminha, Zinho, aí vai depender de como é que se Rivaldo. quer o time. Rivaldo,
Miller, Luizão. Aí tem mais uns outros. Marcelinho Edmundo entra. Marcelinho Edmundo. Você escolhe a camisa e dali deixa se virar que vai resolver o problema lá. Acho que você tiver o meio. Se você tiver, cara, eu falo assim, cara. Com qualidade. Aí eu vou se você depois chegar, pra você aprender um pouquinho mais de futebol, eu posso chegar para a evolução do futebol. De 70 para depois, sobre o Tele Santana, Zagallo, essas coisas todas dos técnicos, né? Cara, se você tiver uma defesa, um goleiro confiável como é o Marco ou como é o Dida, tá certo? Confiável. Uma defesa dessa, cara, sólida, e 2 jogadores de meio campo com qualidade, como o Rincon e o Mazinho, lá na frente escolhe que já pode ser 4 atacantes, 3, pode ser o que você quiser, cara. Porque esses caras seguram a onda. Essa base aqui de trás segura a onda. Se você não tiver essa parte de trás aqui para segurar a onda, não segura, cara. Qual era o meu time do que foi campeão em 93? Antônio Carlos, quem era o outro? O Clebão. Clebão, lateral esquerdo. O Clebão era um guarda-roupa. Quem era o lateral esquerdo? Roberto Carlos. Quem era o volante? César Sampaio. E Mazinho. Então, olha só que esteio, cara, pra você ter... E o 9 era o Evair, mano do céu. Então, cara... E o 7 era o Edmundo. Então, você tem que ter um esteio, tem que ter ali pessoas fortes que joguem, quando você tem a posse de bola, pra bola chegar no atacante. Você usava Cara, deixa eu falar, pô. Eu venho pra cá pra você falar ou eu falar, cara? Ele era estúpido, velho. Eu falei. Eu não falei? Eu não falei? Eu falei, o Vanderlei é mais estúpido, grosso. Cara, assim, você tem um jogador que... Porque qual é o segredo do futebol? É o meio campo, né, cara? E a zaga que rouba a bola, né? A tendência, Benja, o time te atacar, não é isso? Alguém te ataca, né? 2 grandes times, tá? Te ataca. Se você tiver no teu time zagueiro, lateral e volante de qualidade, quando você rouba essa bola, não tem esse negócio de começar jogo, que nem agora criaram essa história de começar jogo pelo goleiro e dar pro goleiro. Não, você tem que pegar o adversário desarmado. Esse passe, o César Sampaio, o Mazinho, o Rincon, esses caras acham a frente e pegam o adversário desprotegido, cara. Essa é a grande vantagem que você tem de ter essa defesa de qualidade. O Antônio Carlos, o Felipe Melo, quando eu botei de zagueiro, cara, nossa senhora. Nós temos uma história. Vou contar. Não, peraí, deixa eu acabar meu raciocínio. Vou te dar moral. Não, sim, tá tudo bem, dá depois. Nossa, mas você é escroto, cara. Aqui, o Antônio Carlos. Não vou dar moral porra nenhuma. O passe do Antônio Carlos não era preciso, cara? Valber, que jogou no São Paulo. Jogou uma barbaridade. Então, cara, olha só, cara, que nós estamos falando aqui de jogador. O que eu vou falar do Felipe Melo é o seguinte, tá? A gente tava no carro, eu e ele, a gente tava indo numa consulta, que Deus o tenha. No doutor... Rubens? Não. O que foi que nós fomos lá que ele morreu na Covid, caramba? Doutor do Palmeiras? Não. Como é que eu morri na Covid? Bom, esqueci. Nós fomos lá junto. Ricardo Lemos? Ricardo Lemos. Oh, tá. Puta, ele morreu na Covid. Que Covid. coisa, né? Cara, forte pra caramba. Forte pra caramba. Cara, meu Deus do coisa, céu. Velho. Até hoje não consigo. Falamos junto. Eu não consigo acreditar, cara. E aí tava eu e o Vanderlei no meu carro. E eu tenho uma amizade com o Felipe Melo. E o Felipe Melo tinha brigado lá, aquela época lá da treta com o Cuca. Lembra? Aí o Vanderlei falou, pô, liga pro Felipe Melo. Aí liguei lá no carro, no Bluetooth lá. E o Vanderlei falando com o Felipe, pô, você deu pô, caramba, Felipe, pô, né, babá. E pegou e falou, pô, Felipe, você tem que jogar de zagueiro, como zagueiro. Sai, para com esse negócio de volante. Aí, pô, não sei o quê. Aí o que aconteceu, acho que 1 ano depois? Eu fui pra lá e botei de zagueiro. O Felipe Melo foi jogar de zagueiro. Depois foi ser campeão da Libertadores, campeão. Né? O Felipe Melo, os caras falam do Felipe Melo, o Felipe Melo é um puta jogador. E não erra um passe. É fantástico. Não erra um passe. Ô Vanderlei, em 93, quando o Viola fez o porquinho, você usou isso pra motivar os caras? Usei. Você usava muito? Usava. Você tinha aquelas paradas de colar, na época, manchete de jornal? Não, eu fazia muito. Mas você instigava? Fazia vídeo. Mostrava vídeo. Aquela ali foi uma seguinte. O time do Corinthians era bom time. Era Paulo Sérgio, Viola, Neto. O time do Corinthians era muito bom, cara. Mas o nosso era melhor. Nosso Palmeiras era melhor. E aí eu falei, cara, nós perdemos o jogo. Aí todo mundo desacreditando que o Palmeiras pudesse ganhar, né? Aí eu peguei o Viola, e eu falei, o Viola imitando um pouco, sacaneando a gente. Aí eu peguei aquilo como uma parte emocional do jogo. Só que eu mostrei
no mesmo vídeo a nossa trajetória, as nossas vitórias, das coisas que nós fizemos. Mostrando que nós éramos melhores que o Corinthians. Que eles ganharam aquele jogo, mas não ganhariam o segundo jogo, mas nem a pau. Entendeu? Então usei aquilo sim, mas foi um vídeo bom, motivador. Mas, ó, nada melhor, gente. Nada melhor que essa combinação de duas paixões nacionais. O melhor café fresquinho, Vanderlei, e o futebol. E a Melita... Eu sabia que ele ia fazer isso, eu conheço essa fera. Ela acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. E a Melita, você sabia, Vanderlei? É o café oficial do Manchester United. E agora também é o café oficial aqui, ó. Moleque, do Benja. Apoiando e incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí não, Lucha. A Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site e para as compras acima de R$250 ainda ganha um frete grátis. Então aproveita e já escaneia o QR Code que está aparecendo aí na tela e na hora de fechar a compra basta digitar Melita 10 para ter acesso ao desconto. Combinado? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. E Luxemburgo, olha, a Melita, ela vai te dar um presente. Não, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Quero 10% disso aí. Tome... É mais? Já sai da frente. Milionário. Caramba, aqui, ó. A Melita caprichou porque tem de coisa. Tome... Tudo isso é pro aqui, Vanderlei? Vou te dar Tudo isso pro Luxemburgo? Daqui. Agora eu quero 10%. Não, tem muita coisa. Não, daqui, rapaz, daqui. Caramba, ó, Melita, tome café Melita, 10% do beijo que eu tô ajudando agora aqui na propaganda aqui, de vocês aqui, ó. 10%. Tome café Melita. É obrigação sua. Viu como é que eu sou teu Caramba, parceiro? ó. Viu como é que eu sou teu Olha o que parceiro? tem de coisa pra você. Dona Encrenca, tô levando pra você, hein? Dona Olha Encrenca, o que tem de minha coisa. esposa aqui. Você toma muito café? Eu tomo 1 litro de café por dia, cara. Muito café. Olha, É, isso aí que vai dar. toma no melhor Tá do vendo? mundo. Toma que é café a Melita, 10%. Toma café Melita, 10%. Toma café Melita, 10%. Tamo junto, Melita. Ó, tamo junto. Ô, Vanderlei, quando você tá aqui, a gente tem que perguntar as coisas. Você ficava bravo quando, numa época, as pessoas falam assim, o Vanderlei, ele é muito bom treinador, mas ele perdeu o foco. Ele tá jogando pôquer e não sei o quê, e é isso, é aquilo. Isso te incomodou? Isso te prejudicou? Não, cara, isso prejudica, né? De uma certa maneira prejudica, né, Benja? Mas que a pessoa não entende, cara. Qual o problema de eu jogar pôquer? Zero de problema. Lá E hoje virou moda, né? Virou moda e vai estar na Olimpíada, cara. O Texas Hold'em vai entrar para a Olimpíada. É modalidade de esportiva que você ganha dinheiro profissional. Tem muita gente, médico, jornalistas, advogados, que migraram para o poker como negócio, cara. Qual negócio que você bota R$1.000 e de repente você pode ganhar $1 milhão? O André Acari estava quebrado Então, na vida, cara, ele entrou no negócio do cara, poker, virou um business pra ele. Negócio. Então, cara, aí o pessoal falava isso. E eu jogava cacheta, eu, Raul, Zico, Cantarelli, Rondinelli, Paulo César Carpegiani, jogava cacheta na concentração, apostado. Não tinha negócio de graça, não, a valer sorriso, não. Os jogadores hoje jogam na concentração comigo lá, eles botam, pode Mas jogar. isso te incomodava, Luxo? De quê? Os caras falam, pô, o Vanderlei me perdeu o incomodava foco, da maneira- o Vanderlei não tá nem aí. Da maneira pejorativa, como a gente falava, como se aquilo tivesse meu foco. Beija, cara, o tempo vai passando. O tempo vai passando. Então, nós evoluímos. Tem treinamento que não precisa mais do técnico fazer. Eu fui entendendo isso ao longo do tempo. O Alex Ferguson tinha o Mourinho e o outro português, que foram os 2 assistentes dele primeiro. Ele só chegava na sexta-feira para montar o time. E os assistentes faziam o trabalho, aquele que é o cansativo de você dar treinamento, de cruzamento, isso, aquilo. Aí tem o seguinte, quando você percebe alguma coisa errada, você entra no treino. Você está assistindo o treino, dentro do campo. Você percebe alguma coisa errada, você vai lá corrigir. Mas deixa os assistentes darem o treinamento. Então foi uma evolução natural, só que levaram tudo isso para o lado negativo, cara. Como se eu tivesse parado, que eu não queria mais dar atenção. Nada disso, cara. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei muito. Eu nunca deixei de concentrar um dia num jogo de futebol com os jogadores. Nunca Pelo deixei. contrário, tem muito jogador que falou que você enchia o saco, que isso era chato pacas, com esse negócio de concentração, que tinha que ir lá pra Atibaia, Isso os aí. caras não aguentavam ficar lá uma semana, É isso aí, e cara. você enchia o saco. Mas ganhavam.
Por quê? Porque, cara, você tem que estar focado no que você vai fazer, cara. Por exemplo, aquele jogo final contra o Corinthians. Como é que eu ia conseguir ficar em São Paulo, o Palmeiras sem ganhar título há 16 anos, perde 1-0 pro maior arqui-inimigo dele, né, o rival dele, e eu vou ficar em São Paulo, como que os jogadores vão conseguir trabalhar? Não vão conseguir. Tirei os caras daqui, tomei pancada da imprensa pra caramba, cara. Tinha um Carlão do Diário de São Paulo, né? Diário de São Paulo, pode ser? Tinha Tinha um jornal Diário de São Paulo, né? Aí o Cosme, o Próspero vinha chegando, né? E o Carlão tinha feito uma matéria, Luxemburgo parece dono do mundo. Milton Neves também falou isso aí. Luxemburgo parece dono do mundo, quer mudar tudo no futebol, que não sei o quê. Depois do Milton Neves vai morrer de ir. E aí o Carlão, o Próspero foi chegando comigo assim. Eu falei, ô careca, filho de uma égua, foi você que tá falando esse negócio aqui? Ele, não tem nada disso não, mano, Luxemburgo. Foi o Carlão, ele falou, foi o Carlão. Mas eu me dava bem com os caras, entendeu? Mas você tirava satisfação com a imprensa? Claro que eu tirava. Você tirou comigo uma vez também, enfiou o dedo Claro na que eu cara, tirava. lá em Atibaia, falou um qual o monte problema pra mim, que tem? Você era técnico do E Flamengo. qual o problema que tem? Mas e alguma vez deixei de tratar você bem por causa disso? Não. Não, mas eu acho que é o seguinte, a gente fala, a gente também tem que ouvir, né? Nós não somos dono da verdade, a gente também erra. Mas você veio tirar satisfação comigo lá no Bourbon, tá louco, meu, falou um monte pra mim, botou o dedo. Foi mesmo? Eu era bravo, Você né? técnico do Flamengo, falou um monte, falei, caralho, Vanderlei, não me deixava falar, saiu andando. Pô, devia ter cortado a amizade naquela época, porque eu sou Mas teu amigo até hoje. mas não dá. Caramba, eu fui na tua festa de 50 anos. É verdade, verdade. Puta festa lá na República do Líbano. Nossa Senhora, foi muito Gente legal. que tinha, lembro que tinha de mil, São Paulo inteiro tava na tua festa. Legal. Ô Vanderlei, é verdade que o presidente do Real Madrid te mandou embora porque você tirou o Ronaldo? Isso é verdade? Você naquele último jogo você tirou o Ronaldo, o cara Não ficou foi por causa daquilo. Ele não gostou porque a torcida reclamou. Foi isso aí. E o Beckham tinha sido expulso no primeiro tempo, 23 minutos. Nós estávamos ganhando de 1-0 do Getafe, eu tirei o Ronaldo, faltava 2 minutos para terminar o jogo, a torcida lá, não criticando, né, vaiar, é lencinho, né, o lenço, né. Então, pô, pra mim tudo bem, eu estava acostumado a tomar vaia, mandar xingar minha mãe, meu pai, todo mundo, né. Aí a torcida tirou, e ele me questionou num hall assim, que nós estamos aqui, todo mundo junto, né. E, na frente de todo na mundo? frente de todo mundo, aí eu não achei legal. Ele te questionou, falou, por que você tirou o Ronaldo? Quem Questionou. era o presidente? Era o Florentino Pérez. O Florentino, já era. Pô, cara, ali é o seguinte, foi um vacilo meu. Né? Foi um vacilo meu. Hoje eu tô com 72 anos. Na época eu tinha 50 e pouco, foi em 2005, eu tinha 53 anos. Eu já achava que era experiente, tinha sido eleito o melhor treinador do mundo, aquelas coisas todinhas, tava no Real Madrid. E eu jantava com ele 4 vezes por semana, cara. Com O Florentino. Eu jantava com ele, ele gostava de mim pra caramba, cara. Pra caramba. Aí ele falou aquele negócio lá, falei, pô, Florentino, pô, eu não te pedi pra vir pra cá, você me trouxe. Ele fechou a boca e acabou, cara. Dali eu fui mandar ele embora. Sabe o que eu faria hoje, com 72 anos? Quando ele falou, o Ronaldo, pô, tirou o Ronaldo, a torcida vaiou. Falei, vamos jantar amanhã? 53 anos, você acha que tá experiente, e você vê hoje... Você se arrependeu? Claro que sim, claro que sim. Então, algumas coisas que eu me arrependi de ter feito de uma maneira, né, e depois eu faria de maneira diferente. Essa foi uma das coisas que eu me arrependi. A outra foi de não ter levado o Romário para a Olimpíada. Eu deveria ter levado o Romário. O Romário ficou muito puto contigo? O Romário simplesmente criou... O atrito meu de CPI, aquele negócio tudo, foi porque a Rede Globo queria que o Romário fosse para as Olimpíadas. Porque eu não estava levando nenhum jogador acima de 23 anos. E o Ronaldo não podia, porque o Ronaldo teve a lesão. A lesão do joelho. Então não tinha nenhum grande nome. Tinha os jogadores que eu queria ver, que era Alex, que era Lúcio, que era Ronaldinho Gaúcho, para ver na frente se eles iam para a Copa do Mundo. E iriam para a Copa do Mundo. Como foi o Ronaldinho Gaúcho, o Lúcio, só não foi o Alex. Eram os 3 que eu apostava para ir para a Copa do Mundo. Então eu tinha que levar. E o Romário, numa briga comigo, que ele queria ir para a Olimpíada. Eu convoquei ele para a seleção para jogar contra a Bolívia, principal, mas não convoquei para as Olimpíadas, cara. Porque eu entendia, e na CBF o Ricardo Teixeira e o Marco Antônio Teixeira tinham entendido que os jogadores acima de 23 anos, naquele momento, da Olimpíada passada, tinham tido um comportamento muito bom e que tinha prejudicado a relação interna. Então, na reunião interna, nós resolvemos não levar, porque o time tinha sido campeão do pré-olímpico invicto e aclamado pela população brasileira e pela imprensa como que não deveria levar ninguém. Mas o Romário colocou ele como ele quisesse ir, para ele ir, tá? E aí eu mantive aquilo que nós combinamos, mas se você falasse hoje, o que você faria? Levaria o Romário. Que a chance de eu ganhar a Olimpíada com o Ronaldo era uma. Sem o Ronaldo, diminuiu. E a chance de eu ganhar a Olimpíada com o Romário era muito grande.
E o Romário, pra mim, é um gênio. E gênio, gênio, gênio. Então, Ele ficou bravo contigo, não ficou? não, tivemos uma discussão feia, né? Mas aí ele é muito... Mas vocês se Mas acertaram eu na gosto, vida hoje? eu gosto do Romário, que o Romário tem uma coisa, cara. Ele fala na lata. Tivemos discussão, né? Ele falou bobagem de coisa, eu falei que eu convoquei ele, entrei lá. Foi assim, eu entrei, ele tava cortando o cabelo, o mesmo cara que eu corto o cabelo. Pedrinho. Tava cortando, falei, Pedrinho, dá licença, eu quero falar com o Romário. Aí o Romário falou, peraí, eu quero falar contigo, calma, vez, pessoal. Isso Romário. dentro do salão na barbearia ou na concentração? No apartamento dele. Ah, dele? Onde o Pedrinho ficava. No apartamento não, na concentração. Ah. No quarto que o de Romário Que os caras vão lá cortar cabelo. pra cortar lá, cabelo. Tá. Aí eu pedi pro cara sair, tranquei a porta, vamos conversar baixinho. Quero te falar uma coisa pra você aqui, cara. Nós estamos numa briga, discussão externa aí, porra, a imprensa cobrando e porradaria pra lá e pra cá. Cara, eu não vou levar você pra Olimpíada, mas não é você. Eu não vou levar nenhum jogador acima de 23 anos. Não é nada direcionado pra você. É que foi combinado de que eu não vou levar nenhum jogador acima de 23 anos, cara. É isso que eu tô falando, que eu tô resolvendo. Não é você, pessoalmente. Não, mas é que eu queria. Eu falei, cara, não adianta, porque o time tá pronto, o time tá ali, a molecada, então vou levar agora. Pra seleção principal, você tá convocado, cara. Nós já ia jogar contra a Bolívia. Ele pegou e falou, meu irmão, pá, vai aqui. Beleza, parceiro? Acabou o problema. E acabou mesmo? Acabou. Você é homem, cara. Homem não assina documento. Homem é filho de bigode, cara. Que não tem hoje no futebol, cara. Não tem? Não tem futebol hoje, agora cheio de coisa. Eu chegar pro cara falar alguma coisa forte, ele... Pô, não pode falar assim. Por que não pode falar? Não tô te ofendendo, não tô fazendo nada. Tô te motivando, tô fazendo alguma coisa, cara. Entendeu? Tá muito complicado hoje. Ô, Vanderlei, por que não deu certo essa tua volta ao Corinthians ano retrasado? Ela deu certo. Ela deu certo, cara. Eu fiz o trabalho que tinha que ser feito. Você fez trabalho sujo, né? Pode falar. O trabalho tinha que ser feito. O Duílio te chamou pra fazer a limpeza. E por que ele te mandou embora? Porque ele simplesmente queria justificar alguma coisa naquele momento que era simplesmente segurar a onda. Segurar a onda. Sabe o que é segurar a onda? Quando eu cheguei no Corinthians, o Corinthians estava na última colocação. Não é isso? Aí nós chamamos o Corinthians para onde? A 10ª, chegamos a 9ª, alguma coisa ali em cima ali. E eu tomei uma decisão que foi fantástica, que eles não tomaram agora e passaram perigo e podiam ter tido problema. Eu tomei a decisão de deixar o quê? O time disputando de jovens jogando a Sul-Americana. Pra gente focar no brasileiro e tentar fugir da zona de rebaixamento. Porque o Corinthians é muito pesado. Quando tá ali embaixo, a ladeira abaixo é perigosa. A gente falava isso internamente. Olha, aqui quando pega a ladeira embaixo, o negócio é pesado. Agora, quando vai pra cima também é fantástico, né? E aí, pô, cara, eu levei na semifinal da Copa do Brasil. Cara, nós não tínhamos time pra ganhar a Copa do Brasil. Eu tentei tudo, cara. Você tinha essa ciência. Com certeza, só não podia falar, cara. O time era ruim. Quando eu falei naquele negócio lá que eu queria perder o primeiro tempo de 1-0, é porque se nós perdêssemos o primeiro tempo de 1-0, eu acho que a gente conseguia fazer um gol e poder levar a final. O time era ruim? Não é que o time era ruim, cara. É assim. Jogadores fantásticos, mas que tinha passado o tempo. Jogam demais. Fábio joga demais. Renato Augusto joga demais. Tá? Gil, fantástico. O nego criticava ele, é um jogador sério, treinar. Mas tinha passado o tempo, cara. E o que eu fiz? Botar a molecada, mas a molecada não estava totalmente preparada com responsabilidade para jogar. Tem que botar o Wesley. O cara não estava preparado. Eu fui botando. Foi você que botou o menino lá, o menino branco, o que foi pro Paris Saint-Germain? O volante? Uhum. Moscato. Hã? Moscardo. Gabriel, né? Gabriel Moscato. Gabriel Moscardo? Moscardo. Foi você que lançou ele? Foi. Eu vi ele num treinamento só. Eu botei ele pra cima e estreou contra o Atlético Mineiro. É assim o futebol. Você olha pro cara, rapaz. Esse moleque aí hoje em dia, estão tudo preparado, cara. Você bota o moleque entra em campo, parece que ele tá... É diferente, né? Não sente nada, cara. Ô, Vanderlei, qual clube foi mais difícil de trabalhar? Não, o que você fala, caramba, aqui, Flamengo, Corinthians, Palmeiras ou Santos? Ou Cruzeiro? Ou Atlético? Ou Grêmio? Qual que ele fala assim, aqui
Cara, Aquilo que você falou aqui quando tá lá embaixo é complicado. Qual que você acha que é o mais difícil? Palmeiras. Palmeiras? É. Por quê? Palmeiras tem uma torcida que ela te cobra muito por qualquer instabilidade, cara. Qualquer instabilidade ela te cobra muito, cara. Então é muito difícil. Ela é muito exigente, né? Muito exigente. Eu vi um monte de torcedor reclamando do Abel esses dias. Né? Eu falei, caraca, mas esse cara tá Não, reclamando do Abel Pereira. Não, o torcedor tudo bem. Eu vi o nego da imprensa falando o seguinte: o tempo do Abel já tá terminando no Palmeiras. Nego de imprensa. Eu falei, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Tá louco, meu. O Abel fez 4 anos. Você acha que o Alex Peck ficou 30 anos lá, você acha que ele ganhou todos os campeonatos? Acho que não. Claro que não, cara. O percentual do Abel é fantástico, cara. Não, cara, ele não ganhou esse ano. Cara, mas você tem dúvida que o Palmeiras, pela estrutura que tem, não vai estar no ano que vem disputando as competições para ganhar? Lógico que vai. Claro, então aí o cara agora já tá na hora do Abel ir embora. Pô, cara, para com isso, você não tem obrigação. Você não tem o direito de falar isso, de pedir o cara para ir embora. Você pode falar, Abel não tá vivendo um grande momento, não fez um bom trabalho esse ano, os resultados não foram bons, tá tudo bem. Agora tem que ir embora. Isso me deixa muito chateado, cara. Você ouviu o Romário falar uma vez? Quando você fala assim, tem que mandar fulano embora. Mas peraí, você da imprensa tem que dizer o seguinte: se você tem que ser mandado embora, tem que mandar o cara embora. Por que tem que mandar o cara? Você pode criticar que você não está gostando do trabalho, o trabalho está muito ruim. Agora, dizer que tem que ser mandado embora. Sabe uma outra coisa pedir um emprego de alguém, não existe isso. E outra coisa que eu acho muito feio falar, quando o cara fala, o cara é ultrapassado. Isso é muito feio. Isso é uma coisa seguinte. Isso é muito feio. Isso foi bom você feio. tocar nisso aí, porque isso me machucou muito. Os caras falaram Nunca falei isso aqui, mas foi uma das coisas que mais machucou no futebol, foi isso aí. Ultrapassado. E foi o Marco Antônio Rodrigues, Bodão. Na Globo. Eu fiquei muito chateado, porque ele, tipo jornalista, que não era um jornalista de testa, ele era um jornalista de interno, no programa do Galvão, tipo assim, eu vou fazer a grande pergunta do Luxemburgo, com o Luxemburgo. Marcos, nunca falei isso pra você, mas aquilo ali foi uma marca que você trouxe pra mim, que você não deveria ter feito, porque nós, como ficamos velhos, nós ficamos mais sábios, mais inteligentes, mais experientes. Você hoje é uma pessoa com a idade também, então você tem que respeitar a idade das pessoas. A idade da pessoa traz experiência, sabedoria. E você não pode falar que alguém está ultrapassado e você criar um rótulo como criou para mim. Então, uma das coisas que me deixou mais triste no futebol até hoje foi isso, porque você maculou a imagem de um profissional vencedor. São 29 títulos conquistados como técnico, mais 18 ou 19 como jogador. Você não tem o direito, e ninguém tem o direito de fazer o que você fez comigo, ou fizer como fizeram com o colégio de base, de você rotular, ou machucar alguém, ou matar alguém, ou acabar com uma pessoa profissionalmente. Eu não acabei porque eu sou bom, Marco. Sou muito bom. Então, eu estou te falando diretamente no teu programa, nunca falei isso para ninguém. Eu sou um pouco bom, eu sou muito bom no que faço. Você pode ter me rotulado, pode ter feito o que você quis. Eu não consegui ganhar todos os campeonatos que você acha que eu deveria ganhar. Tá certo? Mas tudo que eu não falei no programa do Galvão, que você afirmou agora aqui, beija, tudo que tem no futebol aqui, quase tudo, eu trouxe para o futebol. E isso é um orgulho para mim, mesmo você me considerando ultrapassado. Porque quanto mais velho, mais sábio. Eu acabei de falar agora aqui, confessando o seguinte: com 53 anos eu fiz uma grande bobagem na minha vida. Com 72 anos eu faria diferente. Isso é reconhecimento, sabedoria e você saber as coisas que você se equivoca. Então isso é o que eu estou falando hoje no programa do Beija, que foi uma coisa que você não deveria fazer comigo, até porque nós tínhamos uma amizade muito boa, fez comigo e não deve fazer com um cidadão que é profissional. Você não pode fazer isso aí. Desculpa. Não. Tem todo o direito, uma coisa que pelo jeito te magoou. E é o que eu falo, Vanderlei, às vezes os caras falam assim, o Benja puxa muito o saco do Luxemburgo. Não é questão de puxar, já briguei muito com você, mas aqui pra mim, eu acho que, sempre falei isso pra você, eu acho que uma parcela da mídia sempre pegou demais no seu pé, entendeu? Com esse negócio, a patotinha do Vanderlei, porque o Vanderlei fala palavrão, tudo é o Vanderlei. Sabe por que, Beija? Tá louco, velho. Sabe por que, Beija? A gente tem que respeitar jogador de futebol. Eu vou falar de novo. De cada 10 que vieram aqui, 9 e dos top, hein? Quem é o melhor? Vanderlei. Não tem. É o Vanderlei. Tem que respeitar, cara. Cara, deixa eu falar um negócio pra você que agora. Sabe por quê, Beija? Porque eu nunca disse amém, cara. Nós já discutimos bastante. E aí, eu vou discutir como eu tomo aqui. Tem hora que eu tenho que falar mais grosso e acabou, cara. Faz parte. Faz parte do jogo, Faz cara. parte. Acabou ali, vamos tomar uma cerveja, bater um papo. Lógico. Agora a gente traz o café Melita, que até agora eu não veio aqui. Chega até vazio. Cadê o café Melita dele, o Glauber? Gostou? Boa. Mais 10% pro Vanderlei. Faz 10% pra mim. Então, Beija, assim, cara, é complicado isso porque você
Discute muito. O Milton Neves, eu tinha uma discussão com o Milton Neves de 23 minutos na Jovem Pan, no terceiro tempo. E aí? Ele ficou aquele negócio de apita mil corintiano. Falei, ó, Milton Neves, para com esse negócio aí, Milton Neves, sabe por quê? Você não é mais uma voz, não. Agora todo mundo te conhece no meio da rua. O Corinthians é brabo, hein? Ele falou, pô, Lúcio, você apelou. Mas e aí, cara? Faz parte. Você não tá me falando uma coisa que eu tenho que contrapor aquilo ali. Lógico. Acabou o problema. Ali morreu o problema. Tá? Então aí acontece que as pessoas começam a te perseguir. Começam a criar problema. Teve um jornalista, não vou falar o nome, porque eu não gosto dele, que falou que o Cássio entrou no vestiário, num jogo, chutando a lata de lixo, chutando não sei o que é. Pô, o Cássio tinha um respeito por mim muito grande. Agora na tua volta agora? Uma mentira muito grande. Cara, o Cássio tinha um respeito por mim muito grande, cara. Muito grande, cara. Então um cara falou um negócio desse aí pra criar um factoide, pra ser esses fake news aí, pra dizer, pra te jogar dentro de uma situação Isso complicada. não aconteceu. Claro que não aconteceu, zero. Pergunta pro Cássio, zero de que aconteceu isso aí. A gente tinha um respeito um pelo outro, cara. Nada disso, cara. Tive algumas discussões duras. Ele chegou pra mim e falou uma vez que eu botei o Carlos Miguel pra agarrar. Pô, ele falou assim, pô, você não falou comigo? Eu falei, não, Cássio. Ele estava interpretando errado. Eu falei, não, Cássio, eu não tenho que te falar. Eu tô te preservando, que eu não posso jogar na arena do Corinthians. Você na reserva do Carlos. Eu tô te preservando na Sul-Americana para não te colocar no banco pro Carlos, porque eu tenho que te preservar a tua imagem. Você é um cara que... E ele ficou puto com isso? Ele achava que eu tava... não tinha que ter falado para ele. Não quis te falar porque eu tô te preservando. Ele, pô, beleza, tá tudo bem, cara. Entendeu? Que eu não tinha falado para ele. Talvez até equívoco meu de não ter falado o que eu tava fazendo. E a minha ideia de não levar ele pro banco era para preservar. Levei lá fora. Entendeu? Porque precisava estar com um grupo. E a presença dele, quando nós jogamos no Peru lá, que a porradaria comeu lá, precisava dos caras fortes lá. Tava todo mundo junto. Uns caras no banco. Paulinho jogou, machucou o joelho, até foi ruim para mim aquele jogo. A presença deles fez com que os moleques segurassem com 80 mil pessoas no estádio. Ô Vanderlei, caminhando, como diria o filho de Gilhote, pro crepúsculo do jogo. Deixa eu falar um negócio pra você. Minha opinião, eu acho o Neymar um gênio. Pra mim o Neymar é gênio, né? Machucou, contusão séria, tá na Arábia Saudita. O Neymar, na tua opinião, ainda dá para ser eleito o melhor do mundo ou passou? Você acha que tem condição ainda ou não? Ou jogando na Arábia Saudita sem chance? Cara, vou falar assim. Brasil, Copa do Mundo. Brasil, Copa do Mundo. A chance do Brasil na Copa do Mundo tem que torcer pro Neymar voltar e jogar. E rápido. Ponto. Também acho. Ele pode ser eleito melhor jogador do mundo numa Copa do Mundo. É a chance que ele tem de ser eleito melhor jogador do mundo numa Copa do Mundo. E o Neymar é o carro-chefe da seleção brasileira, como foi o Romário, como foi o Ronaldo, como a história de todos esses grandes jogadores, como foi o Beckenbauer, como foi Platini. Tem um carro-chefe. Aquele cara que... O Neymar é a referência nossa. Como ídolo que o torcedor brasileiro confia. Esquece esses caras da imprensa que vem de porrada, que o Neymar, isso, aquilo lá. Tudo é bobagem. A torcida confia no Neymar, sabe que o Neymar resolve o problema. Entendeu? Então acho que a volta do Neymar para jogar... Achava que nós temos aqui... Ó, chegou o seu café Melita. Obrigado, viu? Olha lá. Eu vou ganhar dinheiro pra caramba com beijo aqui, sabia? Mais, meu? Pô, você tem que comprar um banco pra guardar, porque os bancos que você tem não cabe mais. Tá bom o café? Eu ia falar uma bobagem aqui, mas não posso falar não, mas tudo bem. Não fala, tá cheio de mulher aí. Me arruma confusão, tá bom, Vanderlei. Café Melita? Café Melita, cadê? Tá aqui Melita mesmo. Melita mesmo. Lógico que é Melita, o melhor café do mundo. Aí você falou assim, que eu pego o cara tão esperto, fizesse propaganda pra você assim. Fala a verdade, né, cara? Mas também, cada vez que você fala 10%, você não é bobo, né? Pior que eu falo, mas não vem, cara. Aqui, bencha. O Neymar é um gênio pra você? Gênio. Também acho. Ele, assim, foi uma preferência que eles fizeram, tanto ele como o pai. Ele deveria ter continuado no Barcelona. Porque se ele vai ganhar 1 milhão, ou 1 bilhão e 200, 1 bi ou 1 bi e 200, eu abdico de ganhar 1 bi e 200, ganho 1 bilhão e fico no Barcelona, que o Messi já estava saindo. O Neymar... você já não teria ido nem pro Paris Saint-Germain? Não. O Neymar já estava se tornando protagonista do Barcelona, porque o Messi, naquele jogo, Paris Saint-Germain e Barcelona, que o Neymar chamou a responsabilidade do jogo para ele e ganhou o jogo de 5 e tirar a diferença da derrota lá em Paris, ali foi o Neymar que ganhou.
Jogou naquele muito. jogo. Jogou muito. Aí a torcida ali, todo mundo identificou que o Messi já estava num processo de decadência e o Neymar, na idade ideal, para ser o melhor jogador do mundo. Aí foi Paris Saint-Germain. Saint-Germain não vai botar o melhor jogador do mundo, cara. Muito difícil. Você mexeu errado a peça? Acho que a peça foi mexida errado por causa de dinheiro, assim, de uma situação, e talvez de ter olhado o Messi, que já estava passando o time dele, ia ficar mais um ano. Como aconteceu, né? Um ano ou dois, e dali o Neymar quer tomar conta do negócio. Ô, Vanderlei, o Guardiola, pra você, é o maior treinador de todos os tempos? Para mim, o melhor treinador de todos os tempos é o Zagallo. Disparado. Na atualidade, o melhor é o Guardiola? Não, Também não? Ancelotti. O Ancelotti é mais treinador que o Guardiola? Para mim é. Você gostaria de ver um dos dois treinadores da seleção brasileira? Quando se comentou o Ancelotti, você gostaria? Ancelotti. Você acha que seria um bom nome? Bom, excelente nome. É mais trato com o jogador. Pô, me surpreendi agora. Eu adoraria ver o Guardiola. Eu adoraria o Ancelotti. O Ancelotti tem carimbo de campeão em tudo quanto é lugar, cara. E o Guardiola não? Não. Barcelona e Manchester City, onde é que ele ganhou? No Bayern de Munique ele não ganhou a Champions, mas foi campeão. Campeão, mas o Bayern de Munique vai ganhar campeonato, cara. Nacional. Ali quando você vai é pra outra coisa. Certo? Assim, Pô, mas o cara, que ele fez no Manchester City é histórico. pô, claro, com 5 bilhões, né, cara? Também, né, o tempo, né? E vai passando o tempo, né, cara? Mas no Barcelona ele fez um grande trabalho. Aí se você pegar o trabalho do Ancelotti, pra mim, o meu gosto, eu acho ele mais sólido do que o lance do Guardiola. O Vanderlei, a gente viu o Vanderlei campeão no Palmeiras, Vanderlei campeão no Corinthians, Vanderlei campeão no Santos. Por que a gente nunca viu o Vanderlei Luxemburgo campeão no São Paulo? Porque o São Paulo nunca me contratou, mesmo eu sempre disse que eu Mas gosto. tinha algum motivo, assim? Talvez a rivalidade Palmeiras e São Paulo, que foi muito forte na época que eu estava no Palmeiras, então deve ter ficado alguma mácula, alguma coisa dos dirigentes, porque a torcida sempre pesquisa lá, queria o Luxemburgo, mas nunca foi contratado pelo São Paulo. E às vezes que eu estava desempregado, que havia possibilidade, que São Paulo também tinha, e não me contratou. Recentemente o Klopp... Talvez uma situação que pode ter ficado marcado. O Pimenta e o Casal Del Rey, mas não acredito que seja isso aí. Eles foram me convidar, eu estava no Bragantino, antes do Célio Santana assumir o São Paulo. E eles queriam me contratar. Antes do? Célio Santana assumiu o São Paulo. Eles queriam me contratar, eu estava no Bragantino. E aí eu falei, olha, eu não tenho nenhum documento assinado assim. Assim foi com o Flamengo, assim foi com o Clube, foram lá me contratar, eu falei, o Nabi que resolve. Eles foram lá, eles conversaram com o Nabi, e o Nabi não me liberou. Entendeu? E eu não vim para São Paulo. Até porque eu achava que ia dirigir o São Paulo na frente. O São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Eu fiquei no Bragantino para fazer um trabalho. Ser campeão e marcar minha identidade lá. Qual foi a campanha? Se você tivesse... Vai sair um filme do Vanderlei Luxemburgo. Se tivesse falado assim, olha, escolhe uma campanha que você fez com um time que você fala, puta, que coisa maravilhosa, que essa foi espetacular, marcante. Qual foi? Foi o Cruzeiro de 2003? Foi o Palmeiras de 93? Foi o Corinthians de 98? O trabalho. A campanha que você fala, pô, essa pra mim... O melhor trabalho ou campanha? É pessoal, o seu gosto pessoal. Bragantino. Hã? Bragantino. Eu sabia que você ia dar uma muretada dessa. Muretada? Lógico que é. Vai ser treinador do Bragantino pra tu ver que sai com 80%. Qual o time que você tinha? Você sai de 80% pra perder, cara. Pode ter time que sai de 80% pra perder e 20% pra ganhar, cara. No Palmeiras sai com 80% pra ganhar e 20% pra perder, cara. Essa é a diferença. Por isso você tem que valorizar essa conquista aqui, que ela é a mais difícil de todas elas. Quem que te levou pro Bragantino? Foi o René Simões. René Simões que te levou? Porque ele não quis ir. Mas você não era técnico, você já era... Já era técnico. Eu tinha voltado da Arábia Saudita. Em 80 Nossa, você foi Arábia? Eu não sabia. Fui, 83 e Mas 86. você já é rico há muito tempo. Bastante, graças a Deus. Quem quer fazer pergunta saideira pro professor? Vou fazer uma perguntinha ao professor, porque quando vem um cara desse tamanho aqui, a gente tem que jogar uma perguntinha, jogar uma pimenta. Ô Vanderlei, deixa eu te perguntar. Eu ia te perguntar sobre o Marcelinho, mas o Ben já adiantou. A relação de vocês hoje é numa boa. Vocês dois, pelo que você falou, até o Marcelinho falou Nos aqui. respeitamos, mas não vivemos juntos, assim, né? Nós estamos juntos todo momento, mas nos respeitamos e falamos quando temos a possibilidade. Certo.
E emendando nesse mesmo tema, tem alguém no futebol, Lucha, que você não cumprimentaria? Que você olha só assim, né, se esses caras vierem me dar a mão, eu não cumprimento. Eu não, Edmundo. De novo? Desculpa. Edmundo. E por quê? Porque todo mundo sabe. Porque ele tirou dinheiro da minha família sem ter direito. E eles sabem, no meio da bola, no mundo da bola, e você também deve saber, que você é muito bem informado no mundo da bola, e o mundo da bola sabe que eu não devia nada pra ele. O mundo da bola sabe. Mas ele foi sacana, não foi legal comigo, e dizer que eu era o pai dele, e me tirou dinheiro da minha família. Mas tudo bem, entrega a Deus, Deus que sabe o que vai fazer. Alguém quer fazer uma pergunta pro Vanderlei? Então, continua você perguntando, que lá tá brabo, hein, cara? Aquele lá de lá tá brabo. Os caras são veneno, velho. Ninguém quer fazer? Vocês estão com medo de fazer pergunta pro Vanderlei? Vocês estão com medo? Quer fazer, a hora é essa, gente. Fala no microfone. Boa, prazer, Lucha, saudações palmeirense aí. Queria saber do título de 2008 do Paulista do Palmeiras. Que lembrança você tem, assim, que te marcou e que foi o diferencial daquele time? Porque pra mim, que sou dessa geração, foi a primeira comemoração que eu tive, assim, foi muito impactante. Aquele teve um título importante, mas não foi na final, né? Acho que foi na semifinal contra o São Paulo, né? A final foi contra a Ponte. Foi contra a Ponte, mas na semifinal que teve aquele jogo lá que, contra o São Paulo em casa, que deu aquela confusão, né? E que o Rogério Ceni pega a mão pega o rosto do Valdívia, aperta o rosto dele, eu vou pegar a mão do Rogério, aqui quem manda somos nós. Ele pega a mão do Rogério, aqui não, meu camarada, aqui mandamos nós. E aí, aquele título assim, tem a palestra minha que ficou, de vez em quando aparece aí na mídia, né? Que eu dei a faixa de campeão dentro do vestiário para os jogadores. Nós ganhamos lá na Ponte, né? De 5, né? Não, de 1, né? De 1. Lá e aqui nós ganhamos de 5, né? Mas eu dei a faixa de campeão para aqueles jogadores lá. E aquele time não tinha como perder aquele campeonato, não. E esse time era raiz, hein? Kleber e Valdívia. Clebão e Valdívia e o Diego Souza. Era um mal. Eu nunca vi um centroavante que batia tanto em zagueiro como o Kleber. O Kleber era fantástico, cara. Sabe que o Kleber trabalha comigo, né? Pô, o Kleber é genial, cara. Kleber é genial, cara. Kleber é demais. Puta cara legal. Quando eu cheguei no Grêmio, cheguei lá, né, com ele lá, ele falou, rapaziada, acabou a moleza, hein? Acabou a moleza, cara. E foi fantástico, cara. Aí eu tentei fazer uma coisa, cara, assim. Eu tentei fazer com ele, né? Aquele negócio do gladiador. Até comprei uma briga lá no Sul, muito pesada com o jornalista lá que era forte lá, que faleceu. Esqueci o nome dele. E aí eu comprei uma briga porque o Kleber sabia jogar bola, cara. Ele sabia jogar bola. Só que, como ele era muito forte, ele preferia mais o contato físico, porque ele conseguia tirar o zagueiro no corpo, e de que jogar bola. Eu falei, cara, tu sabe jogar bola, cara. Usa a tua habilidade com a tua força física com a habilidade de jogar bola, entendeu? É jogador fantástico. E além disso, de grupo, fantástico. Vanderlei Luxemburgo. Não, aponta pra mim. Você lá no Bourbon e falava assim comigo, enfiando dentro da minha cara. Vanderlei Luxemburgo. É verdade ou é mentira? Numa preleção lá no Pacaembu, no jogo do Corinthians, você falou pra um cara lá, o que é isso aí? Tá cagado, velho? De quê? Você apontou pro cara e falou que ele tava com medo, você tá cagado aí? Tá com medo? Tá cagado? Tá com medo? E apontou pra baixo. Isso é verdade? Não. Não existe, não. Isso é bobagem. Você não falou isso? Não. Que droga. Hã? Que droga. Cara, Quando eu falo, pô, que legal, o Vanderlei é diferente, né? Mas não. Não, mas já falei. Não, que você... Cai um mito, derruba uma história. É ruim isso pro futebol. Não, assim, com certeza eu falei o seguinte. Caralho, que porra, tá cagado? Tá com medo de jogar? Tá cagado? Tá com medo de entrar e de voltar? Isso eu falei diversas vezes. Diversas vezes pra jogador. Tá com medo? Vai pedir a tua mãe pra vir aqui pro vestiário agora aqui? Pra entrar na saída da mamãe, porra? Entendeu? Então, essas coisas... O Klopp virou o CEO do grupo Red Bull, né? O Jürgen Klopp. Você pensa num negócio dele? Você gostaria de trabalhar num clube de futebol? Para de falar alto! Você gostaria de trabalhar hoje num clube grande,
futebol está profissionalizando, tem as SAFs, né? Um cargo executivo, um cara tipo o Klopp ser um CEO da parte de futebol. Você gostaria ou não? Ou você ainda quer ser técnico? Então, eu tenho que pensar direitinho, né? Você fala pra mim, né? Você sempre fala assim, cara, você tem que virar comentarista, porque ele me fala o Fala tempo baixo, todinho. pô, senão os caras vão pegar minha ideia. Então, assim, deixa eu te falar, cara. O que eu acho? Do que eu penso, né? De futebol, cara. Para ser o CEO, né? Para você ser o CEO, né? Entre aspas, tem que mudar algumas coisas. Entendeu? Eu vou dizer um negócio pra você, se eu fosse presidente de clube, mais fácil que eu contrataria você. Eu sempre falo isso pra você, sempre falo aqui, viu? Você que tá nos assistindo. Eu adoro conversar de futebol com o Vanderlei. A gente se encontra. Agora, nos últimos meses, não, o Vanderlei viaja muito, mas a gente costuma se encontrar. E eu falo pra ele, adoro falar de futebol com você. Acho que aprendo muito quando falo com Deixa eu você. te falar uma coisa que você cortou. Posso te cortar aqui, legal? Fica à vontade. Aqui. Nós falamos do Tele Santana, do Guardiola, Do Ancelotti, né? E eu do falei Renato do Gaúcho, Renato Gaúcho, do Zagallo, né? Zagallo. Deixa eu te falar por quê, Beijo. O Zagallo, pra mim, nós aqui brasileiros, nós achamos que o Rino Michel Holandês. laranja mecânica, né? Foi só uma laranja mecânica, não teve 2, 3, 4. Tá certo? Não, o Zagallo é uma entidade. O Zagallo, pra mim, como melhor do mundo, é o seguinte. Em 1970, não tô falando de hoje, tô falando de 1970, o Brasil jogou com 3 zagueiros. Everaldo, Piazza e Brito. E o Carlos Alberto Torres saindo. Então ele tinha Marco Antônio, botou Marco Antônio no banco e botou Everaldo como lateral. Fez 3 zagueiros. Por que ele fez 3 zagueiros? Porque o meio-campo dele era Gerson e Clodoaldo. Os dois jogavam bola demais. Não é nada marcador, Clodoaldo marcador, não. Eles jogavam bola demais, cara. Então, para você ter na frente 2 volantes daquele ali com qualidade, eu tinha que ter uma trava aqui de 3 zagueiros. E liberar o Carlos Alberto Torres. Ele tirou 2 centroavantes, Dario e Roberto Miranda, e colocou o Tostão. E hoje fala que o Guardiola foi fantástico. Falso 9. Falso 9 colocando... O Zagallo fez 70. Olha, 70, tô falando de 70. Aí o Messi hoje é uma novidade. Caramba, o Zagallo fez de 70. Por que ele fez É isso? verdade. Porque o Serginho Chulapa foi fantástico como centroavante. Né? Tele Santana jogou com o Serginho Chulapa. O Zagallo jogou com quem? Tostão. Quem é que tinha por trás do Serginho Chulapa? Sócrates, Falcão, Zico e Toninho Cerezo. E tinha o Dirceu também, Dirceu Lopes. Dirceu, não Dirceu Lopes, Dirceu. O Serginho Chulapa podia ser o centroavante que pudesse entrar no jogo, com a bola chegar, preparar aquele jogo. Para jogar bola com aqueles jogadores, não era para ser o Serginho. Meu amigo, meu irmão, meu maior parceirão de futebol. Mas não combinava com a qualidade daqueles jogadores É ali. diferente. Então, o Zagallo em 70 tinha Pelé, Rivelino, Gerson. Clodoaldo, Jairzinho Jairzinho. e colocou o Tostão. Porque para jogar com Gerson, Clodoaldo, Rivelino, Pelé, tinha que ser o Tostão, que saía da área e negociava a bola e passava toda hora. Então, quem jogou que estava na reserva? Paulo César Caju, ponta esquerda. Edu, ponta esquerda. E quem jogou? Rivelino. Então, assim, cara... Eram 4 camisas 10, né? Claro. Esse é o treinador. Treinador é aquele que... Eu falei isso pro Rogério Ceni. Rogério, eu gosto do Rogério Ceni, tivemos uma conversa. Eu falei isso pra ele, eu liguei. Pô, vou confidenciar, Rogério, não é nada pejorativo pra você. Vou falar aqui no programa desse careca aqui, tá? Mais uma vez. É você mesmo, cara. Eu liguei pro Rogério Ceni. Rogério. Quando? No Flamengo, ele tava no Flamengo. Eu gosto do Rogério Ceni. Eu também. E aí, o Rogério tava tirando o Gabigol todos os jogos, né? Falei, Rogério, porra, cara, não tira o Gabigol mais não, cara. Você vai ser mandado embora, você não vai ser campeão brasileiro. Porque você tá tirando o cara, como aconteceu agora com o Tite, a mesma coisa. Você tá tirando o cara que depois do Zico é o maior ídolo da torcida do Flamengo, cara. A torcida vai pegar no teu pé. Ah, mas ele não volta pra marcar e tem que jogar junto com o Pedro. Falei, se vira. Mas tem que jogar. Tá entendendo?
são jogadores que você tem que fazer botar dentro do campo. Não dá para você negociar ele. Você ligou como técnico, amigo ou torcedor como do amigo, Flamengo? como amigo. Pro Tite você ligou Por que também? que pro Tite não? Engraçado que eu não liguei pro Tite, sabe por quê? Ah, Porque o telefone que eu tinha dele na época ele estava na seleção. não, você ia falar, Eu ia falar não pra ele. encosta que o Gabigol. Não, eu falei, eu vou chegar lá. Falei pro Rogério Ceni, sabe por quê? Eu tô falando coisa que não falei em lugar nenhum, hein, cara. Você tá com Viu, muita- Glauber? Você tá com muita moral comigo, cara. Que bom. Aí eu virei e falei, porque eu acho que o Rogério Ceni é um bom treinador, com potencial muito grande para crescer. Ele tem potencial. Fez um trabalho fantástico no Fortaleza. Não foi só o argentino que tá lá agora, não. O Voivoda. Não, foi o Rogério Ceni que começou aquele trabalho todo lá. Então ele é fantástico. Então eu senti assim como técnico, falei, quero falar para ele, porque ele pode de repente deixar de ser campeão por uma situação que ele resolve. E o Tite, o que acontece? Olha só, o Gabigol tá lá, a renovação de contrato, né? De contrato, vai renovar, não vai renovar, vai renovar. Mas o Gabigol tá lá. E eu tô levando ele pro banco, todos os jogos, e botando o cara que veio do Nova Iguaçu para jogar, Carlinhos. que não sei o quê, o Gabigol tá lá no banco. Se a diretoria não quer, olha só o que eu vou falar, se a diretoria não quer o jogador, porque não vai renovar o contrato do jogador, assume a diretoria essa responsabilidade. Porque se ele ficar aqui, eu boto para jogar. Não pertence a você. Então, o Tite tomou muita pancada e deixou de algumas coisas, porque o Gabigol não estava... Entendeu? Então, assim, Gabigol, Felipe Luiz colocou, né? Fez certinho, pô. E achei fantástico aquele negócio que ele fez ali, de boleiro mesmo. Me respeita, moleque. Porque ele não é mais jogador. Ele é treinador. E dentro do campo eles tinham uma relação de amigos. Mas se xingavam. Com certeza se xingavam. Para chegar onde chegaram ali agora, se xingando ali, é que eles tinham uma relação próxima jogando bola. Entendeu? Então, assim, cara, eu acho que às vezes você tem que... Uma situação que se apresenta para você, que você não deixa... Eu não gosto. Não gosto. Tá bom. Não quero que para casar com a minha filha, vai lá e joga. Resolve o meu problema, cara. Você gostou que ele falou moleque, porque você falou, né? Essa frase é tua, né? Você é moleque, você é moleque, você é moleque. Você também foi Você é moleque. Você é o responsável por uma das coisas que eu acho maravilhosa minha. Você que me levou naquele programa teu que era uma bosta. Não, era uma bosta do caralho que era uma bosta. Como é que era? Não, era uma bosta o quê? Como é que era o nome? Mas o Estádio 97. Está 97. Mas eu vou te falar, a verdade seja dita. Você foi o primeiro convidado E fui. gigante E fui. que foi do programa. E sentei A num gente era na banco. doutora... E sentei no, Sentou no e banquinho. sentei num banco que machucava a bunda pra caramba, que era um banco de madeira, cara, que era vagabundo aquele banco lá. E sabe quando foi? Eu não esqueço. Foi logo depois que acabou a CPI. Acho que foi o primeiro programa que você foi. Mas eu falei que eu ia, não falei que eu ia? Falou. Não, isso você sempre falou. Quando você fala, não vou, esquece. Não adianta nem te ligar. Agora que te você falar, não vem. você sabe que ali naquele programa ali, aquela Sabe que ano foi isso? aquela 2000, cara. aquela desgrama que botou o negócio de professor foi aquele Popetone que tava lá, aquela desgrama que até hoje eu acho, e até hoje eu acho isso. Foi o Popetone, cara. E o pessoal fala que eu só fico nada, achei fantástico, que a inteligência do cara pegou uma coisa minha, trouxe pra ele e rotulou como professor, deixou aquele negócio ali, ele ganhou, ficou legal. E você cara. leva na boa, lógico. Eu tô preocupado com isso aí, cara, eu acho legal. Projeto e que não sei o quê, tá tudo bem. O projeto. Fala em projeto. Ô, Romero. E tem o Rude, que é meu amigo, o Rude Landucci. meu amigo, me imita, eu até sacanei muito ele, gosto dele pra caramba. Mas o primeiro e pioneiro e que imitava muito bem era o Popetone. Que na época era o Provolone. Provolone. Vou te Provolone? Na época era Provolone. Não era Popetone, não, né? Não, era Provolone. Aí Provolone. depois ele saiu da rádio, aí virou Polpetone. Vou te dar de você falou uma coisa que eu presente. até tinha esquecido, cara. Vou te dar de presente um baita fone da Edifier. Ô, cara, você vem enganar a gente com um negocinho, um presente aqui. Eu quero os 10% do teu contrato, cara. Difícil, Rudinho. Difícil. Ele não é fácil, cara. Vou começar de novo. Eu vou te dar um presente. Um fone da Edifier Bluetooth maravilhoso. Você ir no avião. Isso é demais. E aqui não é aqueles programas, viu a caixa, tem o fone dentro, como é que você vai me devolver? Gabi... É sua neta? Gabi, Fabiana, Vanderlei e Vicky. Ó, Quantos netos você tem sorteio já? 4. Sorteio pra vocês. Ô, Vanderlei, você é ciumento com tanta filha, neta? Você é ciumento? Cara, assim,
Você tem filho? Não, só homem, né? Só dois homens. Cara, assim, quando você faz filho, você não faz filho pra você, faz pro mundo. Cara, eu não sou ciumento, não. Eu fiz filho pra mim, quem vai escolher que vai casar são elas, não sou eu. Entendeu? Posso contar do Fabiano? Pô, tudo, Fabiano? Óbvio. Chupa, Fabiano. Fabiano, eu vou para o pré-olímpico lá em Londrina. Vou te contar bem contado, né, cara? Essa é muito boa. Aí eu vou pro Olímpico lá com o Fabiano lá. Aí o Alex, capitão do time, chega pra mim: professor, tem um problema pro senhor resolver aí. Eu falei: pô, mas nós nem começamos a trabalhar, já tem problema, você é tudo moleque aí. O que tá acontecendo? Não, professor, tem um problema muito sério. Eu falei: tá bom, porra, o que é? O que é? Pô, mas o senhor tem certeza que é coisa grave? Eu falei: puta, mas coisa grave? O que aconteceu com esses moleques aí? Primeiro dia de treino, cara. Aí tá, vai daqui. Falei, aí chamei: Alex, porra, não fica com esse negócio, fala logo o que tá acontecendo aí. Aí ele falou: professor, o Fabiano namora sua filha. Como é que é? E o Alex que foi O contar? Alex foi contar, cara. Eu não sabia que o Fabiano namorava minha filha, cara. Aí eu falei: cara, Alex, tá de sacanagem. Você ficou puto? Eu fiquei. Ficou puto? Não, levei uma surpresa, né, cara? Eu falei: cara. Mas foi surpresa, mas ficou bravo. Não fiquei, não, cara. Não, fiquei. Aí, cara, puta, eu falei: caraca, rapaz, começou um trabalho, Fabiano namora. Todos os jogadores sabem que ele namora a minha filha. E aí, como é que vai ser isso aí? Aí eu falei: tá bom. Chamou ele. Não chamei não. Aí fomos lá pro vestiário. Quando eu cheguei no vestiário, eles tinham acabado de treinar, né? Essa é muito boa. Aí eu chamei. Aí, rapaziada, sai. Junta todo mundo aqui. Aí veio todo mundo, tava tomando banho que não sei o quê, todo mundo de toalha que não sei o quê. Falei: Alex, você falou? Que o Fabiano tá namorando minha filha. Fabiano, deixa essa porra dessa toalha cair. Aí ele: deixa essa porra dessa toalha cair. Aí ele: você pode foder minha filha com esse piruzinho aí? Acabou o problema. Esse é o Vanderlei Luxemburgo. Que bonito. Que história linda. Acabou o problema, cara. Aí dali ficou aquela gozação. Parabéns, Fabiano. Namorou, casou, tem 2 filhas maravilhosas com ele. É um cara gente finíssimo. Cara, gente boa. Mas eu achei engraçado que eu tinha que arrumar um jeito de quebrar o gelo, cara. Como é que eu ia trabalhar com ele? Mas na hora que você chamou ele tremeu. Nossa, né? ele se cagou todo na hora que eu juntei no vestiário, cara. Ele falou assim: nossa, agora. Aí, Eu falei uma coisa agora, que negócio que eu. Olha, mostra esse negócio aí, cara. o Vanderlei à vontade. Nós vamos terminar essas 2h40, vamos tomar um melita e voltamos para mais 2h40. Por quê? Tem mais 2h40. É. Agora, a maior entrevista minha que eu dei até hoje, sabe qual foi? Sabe qual foi a entrevista que eu dei até hoje? Foi aquela do Ronaldinho Gaúcho. Qual? Qual? Você deve saber, você fica de conversa fiada, você gosta juro que disso, eu não cara? lembro. Qual? Não gosta não? Manja rola? Vanderlei. Tu soube dessa aí? Não. Soube não? Eu vou pra uma entrevista coletiva. Isso aqui pariu. Eu vou pra uma entrevista coletiva, Benja. E aí, o Ronaldinho apareceu naquele negócio de vídeo, né? Ah, Aí eu vou pra entrevista coletiva e alguém vai perguntar desse eu negócio aí. lembrei desse negócio. Vanderlei está louco. Aí o cara vira pra mim, começou lá um cara que era da Rádio Tupi lá, Sérgio Moraes, pode ser? Não conheço. Sérgio Moraes. Moraes, um negócio assim. Aí ele: Luxemburgo, você viu o que saiu na internet aí, que não sei o quê, o Ronaldinho Gaúcho, que esse negócio privado, que não sei o quê, você viu que não sei o quê, eu já fui ficando meio puto, né, que eu já sabia que ia vir a pergunta, e fui ficando meio assim de olhando pra ele, aí minha cara começou a ficar mudando, né? Aí o cara: não, eu queria saber, o que você pensa? Eu falei: ô meu camarada, presta atenção em mim aqui, eu sou manja-rola por acaso. Acabou a entrevista. Aí no final eu falo assim, ó. Aí olha só, Beijo, agora eu falo pra ele assim: olha, cara, presta atenção, hein? Sai da frente que essa porra respira. Cara, eu tô falando muita bobagem, não? Pô, não, imagina, quase nada. Quase nada. Vanderlei, você tá louco. Ó, se você não deu a sorte do Vanderlei de ganhar esse Edifier, esse fone, acessa lá, Tô chorando aqui. edifier.com.br. Tá rolando a Black Friday, hein? Até 50% off. Black Friday, acessa lá, edifier.com.br. Você é sensacional. Mas você não acha que essa resposta foi maravilhosa? Não, O cara quer saber do que eu vou pensar no negócio da vida pessoal do cara, pô, tá doido?
Obrigado. Isso é demais, Vanderlei. Palmas para Vanderlei Luxemburgo. Muito obrigado, Vanderlei. Espetacular. Você sempre rende grandes papos, grandes conversas. Semana que vem voltamos com mais um Benjamin Mucho. Projeto do Homem é Top.